Se preparem hoje, porque hoje o negócio vai ser louco. Já tá da hora, já. O jogador que pegou uma mulher na história do futebol brasileiro. E Indonésia. Então, junta todos que falam muito aí. Junta todos. Esse aí passou o rodo geral. Geral. Tá solteiro. E tá voando, moleque. Voando baixo. Vai ser treinador. Carinha de 25. Tá metendo gol atrás de gol na Indonésia. Quem que é? Quem que é o cara? Revelado pelo Corinthians. Pelo Corinthians, lógico. Revelado pelo Corinthians. É o maior artilheiro das categorias de base da história do Corinthians até hoje. Até hoje, com certeza, hoje. Com certeza. E não tá preso, hein? Aí, Valeu, rapaziada. Caralho, Lulinha, você tá voando, moleque. Graças a Deus, cara. Bem pra caramba. Hoje, como você falou bem, na Indonésia. Bem demais, já 3 anos na Indonésia já. E é isso, cara. Não que da tenho hora. vontade de voltar ainda não. Eu tô percebendo. Eu tô percebendo. O homem é dono do time, filho. Tá com uma banda de reggae. Uma banda de reggae. Tá com uma bandinha de reggae. Tá surfando. Surfando, Bali. Nas horas vagas. Virou DJ de trem. DJ? Isso aí não é Índia agora, né? Qual que é a música lá da Indonésia? Rapaz, eu não conheço. Das músicas eu não conheço nada. Nem umas gringas tocam lá que faz sucesso? Cara, tem uns DJ bons lá. Tem uns DJ bons. Você vai em Bali ali, tem um DJ. Lá é o lugar das rave, mano. Que da hora, hein, mano? Deve ser lá muito é top. bom. Os beach club lá são bons pra caramba. As festas duram 6 dias lá, mano. E fala Barra Saca, isso aí é muito legal. Eu não sabia que existia. Pô, que da hora, Lulinha, ter legal, você aqui com nós, que mano. isso, prazer, mano. Prazer mesmo, de verdade. Eu tô no Brasil, fico até o final do mês aqui no Brasil. O Gustavinho, né, parceiro nosso, falou... Esse aí... Falou, vai lá na alfinete. Falei, vou, pô, lógico que eu vou. Não tem erro não, vamos embora. E é isso, cara. Prazer estar aí com vocês. Que da hora, mano. É muito bom ver você assim, mano... Alegre, feliz, ele não muda, velho. Ele não muda, é sempre assim. Moleque não tem jeito, cara. A alegria nossa vem desde moleque, né? Vem da nossa criação. Isso aí não muda, não, cara. Isso aí vai ficar pra sempre. Legal demais, né, mano? Muito bom. Grande Alan. Tá bonito, hein, Alan? Você olha, tá. Parece Patropida. Você também tá estiloso, velho. Aqui, ó. Aqui, tá elegante, né? Operador comercial de empresa. Caralho, é verdade, ó. Pensando aqui, Jesus amado. Hein, Ronaldo? Pelo amor de Deus. Bom, vamos começar o papo com o Lulinha aí, mano. Bora. Vamos voltar lá pra trás. O Lulinha, você é nascido em que bairro aqui? Cara, eu sou de Mauá. Morei em Mauá. Você acredita? Parque São Vicente, velho. Eu moro no Parque São Vicente. Aí, ó, tá vendo? Você acredita nisso, velho? Você morou em Mauá mesmo? Morei, juro pra você, morei. Quanto tempo ali? Morei 1 ano e meio com a minha irmã lá, na época. Legal. Quando eu vim pra São Paulo, que eu sou do interior, aí Sim. morei com ela. Legal, Mauá. Não, Mauá é bom, pô. Legal. Mauá é bom. A cidade tá crescendo, tranquilo. Né? Não é tão longe da capital, né? Então, pra mim, era tranquilo ali, demais. Né? Eu sou nascido e criado lá. Meus pais, na verdade, são natural da Bahia, né? Vieram pra cá novos, procurando, né? Trabalho, aquela coisa e tal. Mas aí eu mesmo, eu e minha irmã nasceu em São Paulo, mas eu nasci em Mauá mesmo. Sou natural de Mauá. E começou a bater bola com quantos anos? Cara, a minha história é muito legal, assim, que eu sempre falo, né, no podcast que eu vou, porque tem muito Deus, assim. Se não fosse Deus na minha vida, irmão, não teria jogado, que nem eu falei. Meu pai nunca gostou de futebol, não é aquele pai que incentiva o filho, fala, vai jogar futebol e tal. Meu pai nunca foi assim. Minha mãe, menos ainda. Então, eu fui descoberto por um amigo do meu pai, eu jogando bola na rua. Tava jogando bola na rua lá, com as molecadas e tal. Aí um amigo do pai falou, seu filho desenrola no futebol, cara. Tá, meu pai, não, e tal, não sei e tal. Vou botar ele lá na época, na escola, no Grêmio Mauense. No Mauense. Meu filho, o filho dele é o Alan, tinha a mesma idade que a minha. Falou, meu filho tá jogando lá, posso botar ele lá no Mauense lá? Bota, leva e tal. Então, aí comecei a jogar lá no Grêmio Mauense e tal. Isso aí com 5, 6 anos de idade, futsal. Pô, com 5 anos? 5, 6 anos de idade, futsal, futsal. E nisso comecei a me destacar, e daqui a pouco um clube de São Caetano, Santa Maria, não sei se vocês já ouviram falar. Não. O Santa Maria viu eu jogando e falou assim, vem pra cá jogar, que só querem... Meu pai já não queria me levar em Mauá. São Caetano? Não vou te levar, não. Só que aí apareceu outra bênção na minha vida, que era a avó do amigo meu, falou assim, eu venho buscar ele aqui, levo ele e tal. A gente dá uma cesta básica pra vocês, que na época, pra gente... Pô, já era mó adianta. O quê? Fazia mó diferença. Não, a gente dá uma cesta básica e tal por mês... E a gente vem buscar ele e leva ele. Beleza, aí comecei jogando Santa Maria. Isso aí, futsal. 6, 7 anos e tal. Aí comecei. E aí esse meu amigo jogava num clube chamado Moles Rush, que era futebol de campo. E eles iam fazer um jogo contra o Corinthians. E aí começa a entrar o Corinthians, né? Nem era comigo ainda, com o meu amigo. Você era corintiano? Então, eu era corintiano desde moleque, pô. Então... Aqui é Corinthians, rapaz. Deu uma travadinha. Não, respeita a minha história, aqui é Corinthians, pô, você é louco. Aí, beleza. Aí esse meu amigo foi fazer esse jogo.
E aí foi bem pra caramba no jogo. E aí o cara falou assim, o diretor lá na época falou assim, ó, vai ter o teste pros 90, leva o seu neto lá pra fazer o teste. Falou pra essa avó do meu amigo. Que ano é isso aí? Isso aí 1997. Tá. Isso aí, eu com 7 anos de idade. Aí tá bom, vou levar. Aí nisso, essa avó falou assim, ó, você pega a carona com a gente vai pro treino lá do Corinthians, que ele vai fazer o teste, e depois nós vamos pro treino do salão, que é em São Caetano. Falei, beleza, tudo bem. Cheguei lá no Parque São Jorge, irmão, tipo umas 100 crianças, assim, ó. Que era dia de teste, imagina, naquela época. Criança pra caramba e tal, e eu lá brincando com as crianças e tal, não sei o quê. Chegou a hora de fazer o treino, de fazer o teste, o treinador passando, chamando a criançada. E aí ele falou, e aí, você não vai fazer o teste não? Eu falei, não, só vim acompanhar um amigo meu, não vim fazer o teste, vim acompanhar ele. Aí ele falou assim, mas você é de que ano? Eu falei, sou de 90 e tal. Não, faz o teste também, você tá aí com a molecada. Só que eu tava de calça, eu lembro que tava mó frio em Sampa, muito frio mesmo. Eu de calça, blusa e tal. Ele falou assim, mas você joga bola? Não, eu jogo bola então. Então, ó, semana que vem você volta. E você faz o teste. Aí pegou meus dados, tudo e tal. Eu falei, meu, do nada assim mesmo. Caramba, velho. No meio de um monte de criança. Só que eu dependia do meu amigo passar no primeiro teste pra mim ir lá na outra semana. Você não tinha como ir sozinho? Meu pai não ia me levar de maneira em São Paulo, lá no Tatuapé. Imagina. Aí meu amigo passou no teste. Aí a avó falou assim, posso levar ele lá? Tá. A avó do meu amigo falou, pode levar? Pode e tal. Aí beleza, aí nisso começou a minha história no Corinthians. Fui lá, fiz o teste. Primeira semana já passei. Já fui inscrito, na época era Associação Paulista. O campeonato, né? Já fui inscrito no campeonato na associação. E aí eu entrei lá com o Corinthians com 8 anos de idade, pô. Isso aí foi em 1998. E o seu amigo não? Meu amigo continuou. Continua também? Continuou no Corinthians. Meu amigo jogou Copa São Paulo, depois só não foi profissional. O apelido dele era Pipoca, né? Rafael, né? Só não chegou no profissional, mas ficou no Corinthians lá do Sub-15, Sub-16. Chegou até pra seleção Sub-15 uma vez e tal. Com esse apelido aí. Nome de cachorro. O apelido dele era Pipoca, mas depois quiser o nome dele Rafael, né? Não, Rafael, pelo amor de Deus. É melhor. Todo mundo conhecer como Pipoca. E aí começou a minha trajetória no Corinthians. Por isso que eu falo que tem muito Deus, assim, Porque, ó, meu pai não gosta de futebol. No Grêmio Mauaense, o amigo do meu pai que me levou, que era o Zeca Lopes. Lá no Corinthians, essa avó do meu amigo que me levou, que não era nem pra me fazer o teste. Só que aí, depois diante, as portas foram se abrindo, assim, cara, de uma maneira... Que da hora, mano. Boa demais, cara. E aí, ficou... Aí eu fiquei no Corinthians, entrei lá com 8 anos. Aí já 8 anos? 8 anos, velho. Uma criancinha. Isso aí já no futebol de campo. Só que eu jogava no Santa Maria Salão. Então muitas vezes eu jogava contra os moleques do Corinthians no futsal. E aí o treinador Edson Rocco, na época, eu falei assim, não, pô, não dá. Você tem que vir pro futsal aqui também. Porque batia de frente, aí dava jogo bom. Às vezes ganhava do Corinthians, às vezes patava, perdia, acontecia. O cara, não, tem que trazer você pra cá. E aí, com 10 para 11 anos, aí fui pro futsal também. Aí era correria, irmão. Porque aí você jogava nos dois? Jogava nos dois. Por exemplo, eu sou de Mauá. Aí, tipo, saía da escola, saía meio-dia, aí pegava trem, metrô pra ir pro Tatuapé, e treinava campo à tarde, aí já ficava pro treino do salão à noite. Aí depois chegava depois voltava pra Mauá. Longe pra 8 anos de idade, 9 anos. 9 anos de idade, cara. Isso aí foi minha correria. Cara, isso já é vida de um trabalhador que sustenta a família. É surreal, velho. Não, é surreal. Eu falo, por 9 exemplo... aninhos. E seu pai, na época? Então, aí meu pai começou a correr comigo. Aí ele falou assim, viu que tava andando? Viu, ó, tá andando, tá indo bem e tal, não sei o quê. Mas meu pai, tipo, falou... meu pai nunca cobrou nada. Isso que foi muito importante pra mim. Por ele não gostar de futebol... Não que ele não goste de futebol, ele gosta de futebol, mas não era fanático, igual tem muitos pais aí, né? Ver o filho, não sei o quê. Já compra os bagulhos. Já compra os negócios. Bota ele na escolinha do Chelsea. Quer a chuteira da Nike, quer não sei o quê, aí a melhor chuteira, não sei o quê. Então meu pai sempre me acompanhava, mas muitas vezes nem assistia ao jogo. E isso foi bom pra mim, entre aspas, porque não tinha cobrança. Isso é bom. De acabar o jogo, cara, via o pai lá que fala, acabava o jogo. Tem que fazer gol, tem que não sei o quê, porque você não fez isso, não sei o quê. Meu pai... Os outros pais chegavam e falavam assim, o Lulinha fez 3 gols hoje no jogo. Meu pai, é mesmo? Que da hora. Tem que voltar pra Mauá. Pô, que da hora. Meu pai pegava e ia pra padaria que tinha perto lá do Itaquera e tal, e ela tomar o cafezinho dele, não sei o quê, voltava, buscava e ia embora. E aí começou uma trajetória. Aí daqui a pouco começou a ficar mais sério, porque eu comecei a ser convocado pra seleções de base, né? Então, quando que o negócio fica mais sério no futebol de campo, assim, na base? Então... Qual idade que... Cara, porque pra mim foi tudo muito rápido, muito prematuro pra mim. Com 14 anos eu tava jogando a Copa Votorantim. Na verdade, assim, eu vou voltar um pouquinho porque tem até uma história bacana. Na época tinha um campeonato chamado Copa Nike.
Eu lembro, Copa Nike, das antigas. Copa Nike. E aí eu lembro que eu joguei a Copa Nike com uns 8, 9. Eu sou 90, eu joguei com a categoria mais velha do que eu. Na época era o Everton Ribeiro, o Fagner e tal. E eu era capitão dos 8, 9. Então você imagina como que eu era prematuro. Eu era capitão. Já tinha os caras do... Tinha os caras, o Fagner, o Everton Ribeiro, os caras tudo. E eu era capitão desse time. Então você imagina como que eu era já mais pra frente. E aí a gente foi campeão aqui no Brasil e foi jogar uma competição em Manchester. E nisso, os caras do Manchester já falaram, não, a gente quer trazer ele, quer trazer ele. E eu não tinha contrato profissional com o Corinthians, não tinha nada. Nem contrato de formação, não tinha nada. Os caras foram na minha casa, falaram assim, ó, vamos fazer um contrato, vamos levar o Lulinha pra lá. Eu tinha 13 para 14 anos de idade. A gente vai fazer tudo até ele completar 18 anos de idade, porque depois dos 18 que pode ficar lá, na Inglaterra direto, né? Em 3 meses ele vai pra lá, e com 18 anos ele já fica lá direto. E na época do... Manchester United. Manchester United. Na época o Manchester United era do Cristiano Ronaldo, do Puta Rooney. Timão, velho. Tevez tava lá, Tevez, Giggs, aqueles caras tudo, né? É os que ganhou do Palmeiras. Lembro bem. Gol do verdade. Que ganhou do Palmeiras. Só que ele falou assim, ó, a gente não faz negócio com o Corinthians. Os caras falaram, a gente não faz negócio com o Corinthians, porque um tempo atrás a gente fez um negócio com o Corinthians com o Jô e não deu certo. Não pagaram. Passaram... Desde daquela época, os caras reclamam. Desde 1910, assim. meio que passaram a perna lá e tal. Aí ele foi pro City até. Exatamente. Foi bem nessa época. E só que a gente vai fazer o seguinte, você não tem contrato, só com São Paulo a gente faz negócio, a gente vai colocar você no São Paulo. Eita. Aí eu, quando falou assim, vai colocar no São Paulo, eu já fiquei meio assim... Porque na época eu jogava muito contra o São Paulo e eu tinha, imagina, com o São Paulo era rivalidade. Eu olhava pros moleques de São Paulo e falava, mano, quero matar esses moleques, mano. Que da hora. Que era jogo já guerra, mano. Né? E eu falava, mano, imagino lá agora, imagino lá pro São Paulo, eu chegar lá. Eu sei que na época no começo ia ser, tipo, mas diferente. Você não tava afim, né, mano? Eu falava, mas não quero ir pro São Paulo, entendeu? E eu tenho o sonho de jogar no profissional. Porque eu ia em muitos jogos do Corinthians. Eu fui naquele jogo com 2002 lá, infelizmente, da pedalada do Robinho e tal. Mas foi o primeiro jogo que eu fui do Corinthians. Que o Corinthians perdeu, mas a torcida do Corinthians fez uma festa aquele dia. Mano, eu lembro que tava... É mano, tava 1-0 pro Santos, só pra dar um aspas aqui rapidinho. Mano, a torcida começou a cantar o hino. Salve o Corinthians. O Corinthians fez 1-1. Aí depois, o Corinthians fez 2-1. Falei, mano, que isso? Vai virar o jogo, tá ligado? Tinha que fazer 2 gols a mais e tal. O Fábio Costa pegou tudo. O Fábio Costa pegou tudo e tal. Aí, beleza. Aí eu falei, tenho um sonho de jogar pelo profissional do Corinthians. Não quero ir embora, velho. Não quero ir embora. Aí meu pai falou, filho, a gente tá com você. Na época não tinha empresário. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Era por minha conta, pô. Hoje, hein? Caramba, era só pegar minhas chuteiras ele tinha ido pro Manchester, hoje com certeza. Era só ter pego minhas chuteiras e ir pro São Paulo e, na verdade, o Fábio, os gêmeos, vocês sabem, o Fábio Rafael. Fábio Rafael. Eles fizeram isso. E foram pro Manchester. Que eles eram Ele era do Fluminense. Nunca apareceu nenhum empresário ali no Parque São Jorge na época? Não, na época tinha, só que meu pai não ficava muito com medo de assinar e tal. Então, mas recebeu aparecia assim e tal. Aí depois vem a história que eu conheci o Wagner, né? Porque mas depois... aí então, mas só pra terminar essa aí você não... Aí eu não aceitei a proposta do Manchester, resolvi ficar no Corinthians pra poder realizar esse sonho e tal. Só que aí depois o Corinthians ficou sabendo disso, aí já, né? Aumentou ali, porque na época eu recebia ajuda de custo, né? Era R$150 por mês. Caramba, velho. Aí o Corinthians aumentou pra R$700 ali, ajuda de custo e tal, pra dar uma melhorada ali, porque os caras falaram, pô, esse moleque... Só que não podia assinar contrato ainda, né? Não tinha idade pra assinar. E aí fui jogando, né? Comecei a jogar Copa Nike, Copa Votorantim, me destacar. Aí fui pra seleção, joguei o Sub-15... Aí quando bombou mesmo foi quando eu fui pro Sul-Americano Sub-17. Aí você destruiu. Aí eu destruí, que eu fui... Até hoje, o maior artilheiro do Sul-Americano Sub-17. Foi 8 jogos, eu fiz 12 gols. Tipo, aí ficou... Contra quem jogou? Joguei contra a Argentina, Equador, todos os países sul-americanos. Era da seleção. Era da seleção, seleção já, isso aí. E aí eu lembro que foi o primeiro campeonato que eu joguei que passou numa TV aberta, passou na Band. E eu não tinha dimensão. Você lembra quem narrou isso aí, não? Cara, não lembro. Não vou lembrar, mas tem todos aí, tem no YouTube, tem todos esses jogos isso aí. Foi o quê? 2007. 2007. Isso aí foi 2007. E aí, 2007 era pra ser o ano mágico pra mim. Se não fosse o tal do rebaixamento, né? Porque foi o ano que eu subi profissional, o ano que eu joguei o Pan-Americano, joguei Mundial, joguei... Mas quando você sobe, é 2007 o primeiro jogo que você joga no profissional ou antes? Não, aí vou voltar porque foi assim, no Sul-Americano eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas eu tava indo muito bem, tava no Equador, o Sul-Americano foi no Equador,
E como eu disse, foi o primeiro campeonato que passou em TV aberta. Então o Brasil todo tava acompanhando. Só que eu tava no Equador e tal. Não tinha... Tava nem não tinha Instagram, não tinha nada disso que era hoje. Eu lembro quando eu cheguei, que eu pousei no aeroporto em Guarulhos. Caraca, cara. Tipo, pegaram umas 30 câmeras em cima de mim, assim, ó. Band, Globo, não sei o que e tal. E eu, assustadão, tinha 16 anos, pô. Eu assustadão, assim, eu, caraca, que é isso e tal. Aí, entrevista com a minha mãe, não sei o que. Daqui a pouco os caras, vamos fazer matéria com você, não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu falei, caramba, o negócio tá diferente. Aí nisso já começou, o Lulinha tem que subir profissional, E o Corinthians, na época, o treinador era o Leão. Vixe. Nossa senhora. Na época, em 2007, era o final do Paulista ali. E na época, o Leão tinha muita rixa com o Wagner Ribeiro. Ai. Que eu já tinha assinado com o Wagner Ribeiro na época, tal. Ele era meu empresário e tudo mais. E o Leão não queria me subir de jeito nenhum. E eu tava tranquilo, tinha 16 anos e tal na época. Tudo bem. Só que como tinha ido muito bem... Tinha pressão, né? E o Corinthians não tava bem. O Corinthians não tinha nem classificado pra semifinal do Paulista. Tava horrível. Uma bosta. E aí, beleza. Aí mandaram o Leão embora. E aí quem assumiu o interino foi o Zé Augusto, que era o meu treinador na base. Gente boa, hein? Gente boa demais. Aí o Zé Augusto assumiu. Aí subiu eu, Everton Ribeiro, o Diego Sacomã na época e o Alisson, um atacante. Subiu nós 4. E aí foi o meu primeiro treino profissional. Eu tinha 16 anos de idade. E aí você não voltou mais pra base depois disso? Aí depois não voltei mais. Quantos gols você fez na base do Corinthians? Cara, 298 gols. 298, mano. Mas isso eu subi, que nem eu falei, eu tinha mais... Eu joguei uma Copa São Paulo, eu tinha mais 2 Copas São Paulo pra jogar. E aí cortou etapa. Eu subi bem antes. Tipo, era pra me ter muito mais gols ainda se tivesse continuado na base, por exemplo, entendeu? Caraca. Eu subi muito cedo, eu falei, foi muito rápido, Quase 300 gols na base. Quase 300 gols na base. Você não achou que o Corinthians fez errado em subir você em 2017? Vendo a situação do 2007, time, né? Deu uma queimada 2007, em você. Perdão, 2007, deu uma queimada em você. Então... Eu teria dado uma segurada, velho. Uma joia da base, colocar num time que tava brigando pra não cair. Achei que foi precipitado, sabe? Botou o moleque na fogueira, né, velho? Não teve planejamento nenhum. Subir na fogueira... É difícil. É que eu falo, você chegar no moleque que tá lá no... Ele vai querer, lógico. Lógico, ele quer chegar. O sonho é chegar no profissional. Ele não tem noção se o time é ruim. Aí já vem lá de cima. Da diretoria, da comissão técnica. Porque na época, se vocês lembrarem, o time do Corinthians tecnicamente era muito horroroso. Quem que subiu com você? Quem que era a tua galera da base? Na época que subiu foi eu, Everton Ribeiro, Dentinho, o Fagner já tava, mas aí o Fagner saiu, o Fagner foi pro PSV na época lá, lembra que teve isso? Dentinho, aí depois veio o Boquita... Marcelinho, foi essa safra, né? O Lucas Sacha, que tá no Fortaleza hoje. O Lucas Sacha, você não sabia, não. O Lucas Sacha. Não chegou a jogar tanto no Corinthians, não. Mas ele foi embora logo cedo. Mas ele é dessa safra também, entendeu? Mas, infelizmente, 2007 foi uma época que o Corinthians tava aí você sobe 2007 pro Campeonato Brasileiro direto. Não, aí eu joguei 2 jogos do Paulista, que o Corinthians não classificou, que foi com o Zé Augusto, que ficou de interino, né? Fiz meus primeiros 2 jogos. Aí depois chegou o Carpegiani, que começa o Brasileirão 2007. Eu lembro disso aí, mano. Já dava uma tristeza, já. Quando o Dualib apresenta lá o Carpegiani e fala o nome dele errado, não sabia nem falar. Carpegiano. Não sabia nem falar, chamou ele de Parmegiano. Eu lembro. Maria. Cara, esses presidentes do Mas Corinthians. deixa eu perguntar um negócio pra você. Qual que tem aquela proposta que o Dualib fala que foi a maior proposta que teve? Qual que é a história da proposta que chegou pra você? Então, teve essa do Manchester que chegou diretamente pra mim, depois teve a do Chelsea. Então, a do Manchester você explicou aqui, sim, mas tinha valor já? Não tinha valor. A do Manchester era só aquele... exato, porque não precisava pagar, que eu tava livre, não tinha contrato. E a do Chelsea? A do Chelsea eu tava com contrato já com o Corinthians. Não, eu tava com contrato de formação, não tinha contrato profissional ainda com o Corinthians. Quando chegou a do Chelsea. E aí chegou a proposta na mesa, os caras, no caso, ofereceram um valor, mas eles na época falaram, não, o Lulinha vale muito mais do que isso, a gente quanto não era? Quer. Aí, cara, não lembro o termo de valor, 10 milhões, acho que era alguma coisa nesse tipo aí na época, entendeu? Só que o Corinthians falou, na época não tinha contrato assinado, né, profissional. E aí, quando a proposta foi embora, que não tinha mais nada, eles falaram, a gente precisa amarrar esse moleque de algum jeito. 10 milhões de euros era mais ou menos? Era mais ou menos isso. Na época, pra aquela época era um dinheiro bom. Não, hoje, quem você já viu da base que sai por 10 milhões de euros? Ninguém. Da base, ninguém. Difícil. Hoje, imagina 10 milhões de euros em 2007. Naquela época, muito dinheiro, cara. Dinheiro bom.
E não... Ah, cara, Você é louco. achei que o planejamento foi muito errado do Exato. Corinthians. É, Cololinha, na velho. época já devia... Pô, você tá louco, era muita grana. É que eu tô falando, grana, se velho. hoje, se Mas- fosse naquela época, eu não teria ficado, Então, né? Hoje, né? Mas essa do Chelsea aí, você não teve opção de escolha. Não, que nem eu falei, já tinha empresário e aí eu já não cuidava mais nada. Aí o Wagner tradava Já era o Wagner. Corinthians. Já, Ele já. não quis, o Wagner não quis? Não, o Wagner jogou na mesa, o Corinthians falou não, a gente não quer porque a gente acha que pode conseguir muito mais com ele e tal. E aí depois disso eu assinei meu primeiro contrato profissional, que aí vem a história da multa de 50 milhões. Aí o Corinthians já aumenta a minha multa rescisória pra 50 milhões, entendeu? E aí já coloca aquela pressão maior. Quem imprensa sabe como que é, né? Ah, o menino 50 milhões... Você tinha que não sei o quê. resolver tudo depois, né? Ah, Vai ter que esquece. pegar uma bola Ainda sozinho. mais naquela época de 2007, e- né? Que era uma época horrível. E como é que você conheceu o Wagner Ribeiro? Você falou que seu pai não gostava muito de conversar com o empresário. Como é que o Wagner conseguiu pegar Então- o seu contrato, o seu passe na época ainda? Era. A gente assinou meio que um contrato, né? Na época, como eu tava me destacando muito, aí chegavam muitos empresários, né? Vários. Só que na época o diretor do Corinthians era o Vando. Não sei se você sabe, Vando de Moraes na época. E meu pai tinha um relacionamento legal com ele. Aí o Vando chegou, ó, tem um cara aqui que esse aqui eu indico. E o Vando nunca tinha indicado nenhum pra gente. Ele falou, esse cara eu indico, que é um cara bom. Um cara, na época o Wagner tinha feito o Robinho, o Kaká, né? Antes, foi os 2 primeiros jogadores fera, assim, que o Wagner fez. E tal, e o Wagner veio com uma proposta boa pra gente também, entendeu? Falou assim, ó, a gente sabe que você mora de aluguel e tal, tem uma condição difícil. Meu pai tinha um Fusca, meu pai ama carro, né? Meu pai tinha 30 carros que não valia um, né? Fusca, Brasília. Fusca, Brasília, Variante. nesse nível aí. E até hoje ele fica nesse nível aí, mas que ele gosta. Eu falo, você gosta disso, não é possível. Gosta, tem Gosta de jeito. carro velho. Aí tá, aí o Wagner veio com uma proposta legal de dar um apartamento pra gente e tal, melhorar um pouquinho mais. Falei, vai ser isso mesmo. E a gente, pô... E deu certo E nisso. deu certo, pô, ajudou a gente pra caramba. Esse contrato profissional primeiro que a gente fez, eu não fui pra lá, mas financeiramente pra mim foi muito bom. Aumentou minha multa, aumentou meu salário também, que é normal e tal. Então pra mim foi importante pra caramba, foi Aí bom você demais. fica no profissional, pega aquela barca lá. Pelo amor então, de Deus. e eu costumo falar, o pessoal meio que joga, não é que joga, mas fala muito de 2007, mas 2007 que nem eu falei. 2007 eu joguei o Sul-Americano, joguei o Pan-Americano, joguei o Mundial. E antes do Mundial teve um outro campeonato preparatório pro Mundial, Mundial Sub-17. Então em 2007 eu quase não tava no Corinthians. Eu tava mais com a seleção do que com o Corinthians. Só que eu cheguei na reta final. Eu voltei na reta final. Então, Faltando quantos jogos? cara, eu cheguei, acho que faltava 7 jogos pra acabar o campeonato. E o Corinthians já com a corda meio que aqui no pescoço, entendeu? E aí, pô, eu no Mundial bem, na Sul-Americana bem, os caras, pô, chegou o cara que vai salvar. Aí contrata o Ailton lá do México. Não, Bosta, aí, viu? não. Aí o Ah, Corinthians nessa toma no época, bufante, no rapaz. ataque tinha o Arce, Clodoaldo, Arce, Finazzi, Clodoaldo, Finazzi. O Finazzi na reta final se machucou, não Foi, Finazzi foi. machucou. Os últimos 4, 5 jogos ele não Foi. jogou. Era isso o ataque. Era... E, daí, e a posição dele, pra mim, que ele era um meia mais assim, eles chamaram o Ailton do México, É, lá que o tava Ailton, pesando 198 quilos nesse ano, velho. Era uma barca É furadaça. só bosta. Aí me difícil, traz o cara. Vampeta também no meio da confusão. Ah, o Vampeta chegou lá Pra tentar ajudar, mas é. não tinha mais Difícil, muito Mais o no que fazer. vestiário, mais no vestiário. É, e ele ajudou pra caramba, Não, viu? imagina. Ajudou muito depois que ele chegou. Era o Felipe, o goleiro que tava Era o Felipe. salvando Era na o época. Felipe. Não, o time ruim é o goleiro. Eu lembro um jogo contra o Goiás, lá, que era o Goiás que a gente tava brigando com o Goiás. A gente tava empatando 0x0 o jogo, aí o Irã, o lateral direito, fez o Irã, o lateral direito, fez um pênalti no final do jogo. O Felipe defendeu, cara. Ali foi como... Porque aí depois desse jogo a gente tinha um jogo contra o Vasco em casa. Isso. Então, Que era só ganhar do Vasco que livrava. esse jogo eu tava no Eu estádio. tava cara. também, eu tava no estádio. Esse jogo você jogou esse jogo? Joguei. O Você Arce, saiu jogando ou entrou depois? Sai jogando. o Arce perdeu. Tava jogando eu, Everton Ribeiro, o Arce... O Everton tava jogando de lateral. 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 Ele O Everton jogava de... porque a gente jogava com 3 zagueiros. Era o Fábio Ferreira, Zelão... Nossa senhora. Fábio Ferreira, Zelão Betão. e Betão. O Betão... Betão até passa. Aí era o Arce, o Irã, aí jogava... Quando não jogava o Carlos Alberto, o Carlos Alberto, que É, não é o o Carlos Alberto, Não, não. o cara do Figueirense. ou o Vampeta, aí tinha o Bruno Otávio. Bruno Otávio.
Aí jogava o Finazzi, eu, o Dentinho, às vezes. O Finazzi já não jogou isso. O Finazzi... Não, contra o Vasco ele jogou. Ele jogou? Não, contra o Vasco não. Foi o Arce, acho que foi o Arce. Jogou o Arce. O Arce, Exato. você O Arce. e o Dentinho. Isso. É o jogo que o narrador até fala, tem o Arce sai que ele sai na do cara, gol, chuta pra o cara, puta que pariu, Arce! Foi esse mesmo, é esse mesmo. Pô, esse jogo a gente teve 1 milhão de chances de fazer gol. Caralho. 1 milhão. Eu lembro que na época era o Andrés falou assim, vocês ganharam o jogo, hoje é tanto. O Andrés tinha acabado de entrar, né? O do Alib, o Andrés era acabado de entrar. O do Alib, ele sai, sei lá, faltando 10 jogos, acho. Isso. Pra acabar. No meio do teve segundo vários turno, protestos da alguma coisa torcida. Isso. Fora do Aí Alib. entra o Andrés. E aí tem esse jogo que a gente teve 1 milhão de chances, não fez o gol, aí o Allan Kardec A bola cabeceia bateu nele, lá, entrou, bate bate no na Fábio Ferreira, uma entra, confusão. faz o gol. E aí vai jogar contra o Grêmio lá, que aí, pô, lá Aí já eu tava- nunca vi a primeira vez que eu vi a torcida do Grêmio e o Inter junto, pô. A gente tava saindo do hotel, torcida do Grêmio e do Inter abraçado. Você assim. viu isso Eu aí vi, no pô, do juro. ônibus? No ônibus. Série B, vai jogar Caramba. Série B. Os caras pulando, falando, meu, que isso? Pô, Grêmio e Inter, rivalidade dos caras, os caras torcendo junto pro Corinthians e... Você viu o tamanho Lá do... na porta do hotel do Lá na Corinthians. porta do hotel, pô. Você viu o tamanho do Corinthians, né? Cara, e tem uma história até engraçada que eu contei no outro podcast, que é legal, que nesse jogo aí, a gente tava indo, pô, uma pressão do caramba, né? E o Vinazzi não jogou, o Dentinho tava suspenso, o ataque foi eu, o Clodoaldo. Clodoaldo fez o gol. Fez o gol. É. E o Arce, eu acho até que foi nós 3. Aí a gente não O Clodoaldo era zagueiro, hein? O Corinthians contratou um zagueiro 3 meses pra antes. jogar ele de centroavante pra não ser rebaixado. Planejamento tava uma beleza. Desde 1910, eu falo pra você, velho. Que é a zona. E aí, cara, eu tava indo pra ir pra subir no ônibus assim e tal. Aí o Andrei chegou assim: ó, tem um cara querendo falar com você aí, no telefone. Pô, imagina aquela pressão do cara. Aí na hora que eu atendo o telefone, o craque Neto, pô. O Neto. Nossa, que da hora. Lulinha, não sei o que e tal. Pô, jogo da vida, aquela história, vamos ganhar hoje, pelo amor de Deus, o Corinthians não pode cair, papapá, não sei o que. Aí eu, não vamos cair não vamos ganhar esse jogo, né? Mas, pô, imagina a pressão. Pô, o cara, ídolo do clube, o cara te ligando e tal, não sei o quê. Mas, pô, na história, o Corinthians é gigante demais, pô. Mas como é que foi? O Andrés passou o telefone. Não, era o Neto, Um antes do jogo? Pra ir pro ônibus, indo pro ônibus pra ir pro estádio, pô. Ele falou, ô, seu pé de rato! Não, ele ligou pra dar uma motivada, né? Tipo, ó, pô, a gente confia em vocês e tal. Eu sei que vocês não vão deixar o Corinthians cair e tal. Quis passar uma mensagem. Acredito que não tenha falado só comigo, o Andrés tenha passado pra outros caras, né? Mas ficou marcado muito. Que história da hora, mano. Cara, ficou muito O Neto, marcado. Então falou com os jogadores antes do jogo. Deu aquela motivada ali e tal, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, falou, mano. Ligou, legal, ligou, mano. cara. Eu falei até pra ele, eu fui no legal. programa dele já, até comentei isso com ele, não sei se ele lembra. E aí, beleza, aí teve aquele jogo lá que com 5 minutos a gente tomou um gol e tal. Aí fizemos um patama ainda e tal. E muita Foi. aquela história dos gols lá do Goiás, lá dos Aquela pênaltis confusão que volta. voltou. Oh, sério? É uma confusão, Aquilo lá, cara. o goleiro do Aquilo Inter, ali. Cara, eu tinha 17 Klemer, anos, já cara. contou que foi... Klemer, Teve- né? Teve maracutaia, né? Então, É. eu lembro que eu O tinha que chegou pra vocês? Então, eu lembro que a gente tava muito focado no jogo ali, na hora, né? De ganhar o jogo e tal, não sei o quê. E tal, ia fazer o gol e não sei o quê. Aí quando acabou, aí veio o desastre e tal, a gente não sabia dos pênaltis, né? Não tinha noção do que tava acontecendo lá. Ah, não sabia? Não sabia, até sabe. então do jogo não sabia. Porque, como eu falei, a gente tava focado pra ganhar o jogo Sabia ali. só do resultado. Só do resultado, mas sabia que tinha voltado o pênalti 2, 3 vezes, os caras teve que bater. Quando a gente ficou sabendo, a gente ficou louco, pô. Ficou, não é possível que os caras vão fazer alguma coisa. Porque, voltar uma, beleza, 2. 2 vezes. né? Ah, é Dois sacanagem, pênaltis. pô. Entendeu? E tal, aí depois tem aquela tristeza toda, né? Que, pô, Puta, não tem o que fazer. Eu lembro que na época eu caí no doping. Logo nesse jogo eu caí no doping. Aí fiquei lá, porque nem conseguia, não saía nada, né? Como for mijar? Aí beleza, aí eu lembro quando eu tava voltando assim, os caras, pô, você vai ter que pegar outro voo e não sei o que e tal. Aí conseguimos, cara, não vai dar pra você vir no mesmo voo. Caraca, quando eu entrei no avião, fui dos últimos, porque a porta do avião tava quase pra fechar. Tava eu e o Moradei. Aí um dos últimos pra entrar assim no avião. Cara, acho que tinha uns 70 torcedores da Gaviões, assim. E os jogadores. Aí na hora que eu entro, tipo, eu falo, mano, cadê os jogadores? Esses caras todos... Aí eu sempre brinco, porque o Vampeta é o maior brincalhão do mundo, né? Brincalhão. Eu, mano, cadê o Vamp? O Vamp tava lá na última cadeira aqui, ó, Ô, quietinho. Lulinha, mas você não voltou no ônibus com o time, então? Não, voltei no mesmo avião. Não, depois do jogo. Você... Não, no ônibus não, porque teve aquela história da confusão que o cara subiu no ônibus. foi Isso aí eu não vi. Eu não Foi sei. metaleiro? Acho que não. Foi? Então, isso aí. Não, eu sei. não lembro. Não sei se foi o metaleiro, hein?
Isso aí eu não lembro. Posso estar falando besteira. Mas foi um torcedor, eu não lembro se foi ele. O metaleiro costuma aparecer em momentos. Eu sei que teve uma confusão que o cara tentou... Ele se escondeu num banheiro. Ele entrou antes, se escondeu no banheiro. O primeiro que abriu a porta já tomou um murro na cara, foi o Clodoaldo. Foi o Clodoaldo. Azarado. Tomou-lhe um murro na cara. Então, isso aí eu não tava, porque eu tava... Você não sabia dessa história? Foi isso mesmo. Você não tava no ônibus? Não, porque eu fui depois de táxi. Podia ser você. Podia ser eu, imagina. Se o Clodoaldo, 12 metros, tomando, se fosse eu tava morto até hoje. Você é louco. E aí eu lembro quando eu entro no avião assim, cara, eu lembro que os caras tava louco. Os caras do avião, nós vamos matar vocês. O avião vai subir, nós vamos derrubar esse avião. Os caras loucos, o Corinthians caiu, não quer saber mais de nada. Dane-se a minha vida, mesmo que se eu morrer, mas nós mata vocês e não sei o quê. E nós, todo mundo quietinho e tal, não sei o quê. Teve que entrar a polícia lá e tirar os caras, pô. Que o avião, o comandante falou, não tem como subir o avião, os caras falando que vai derrubar o avião. Como que nós vamos subir? Os caras tudo louco e tal. Aí entrou lá a polícia, não, você não vai, você vai em outro voo, não sei o que. Tirou uns 3, 4 caras do avião. E depois o avião chegou. Aí quando chegamos aqui em São Paulo... Como é que foi a recepção? Uma beleza. Flores. Eu queria saber, tentaram bater? Ou cara, eu lembro que nossos carros... Eu mesmo fiquei em casa chorando. Eu nem falei, não vou fazer o quê? Cara, velho? eu lembro que o nosso carro tava tudo no Parque São Jorge, tipo, jogaram pedra nos carros. Tava tudo no Parque São Jorge, né? A gente deixava o carro lá e ia pro aeroporto. Apedrejar não tinha CT na época. Não tinha, era Parque São Jorge. Não tinha. E aí eu lembro que os caras falaram assim, ó, daqui vai ter um ônibus que vai pegar a gente aqui direto, né? A gente vai descer, vai pro ônibus. E aí você fala na época eu nem dirigia, nem tinha carta. Você tem ideia? Fala pro seu pai lá no hotel, tá? Não lembro o hotel, ali em São Paulo, que a gente vai direto pro hotel. Quem tem mulher, esposa e tal, vai buscar vocês. E aí depois vocês vão buscar o carro de vocês. Não vão agora, não. Mas eu acho que não ia ficar muito na conta, por exemplo, sua. Mas não ficou nem... Cara, não ficou, cara. Não dava nem pra lembrar. Não é pra ficar na cara, conta não de ficou. vocês, A torcida foi muito da hora mesmo com a gente da base. Porque eu lembro que a maioria dos caras, tipo, Fábio Ferreira, Zé Lão, esses caras macetaram mesmo. Macetaram. E aí eu lembro quando voltou, em 2008, que aí já... Era o Mano Menezes, aí o André já tinha tipo, meio que, não apagado, porque é foda, né? Mas o Corinthians, tipo, nesse ano de 2008, na Série B, a torcida, que isso é louco. Que foi a camiseta roxa, lá corintiano roxo. A gente chegou na final da Copa do Brasil contra o Sport. Na segunda divisão, chegou na final da Copa do Brasil. Na final da Copa do Brasil, tipo, a torcida abraçou demais. E a gente ia jogar em lugares que não ia antes. Tipo, nos Nordeste, algumas cidades. Algumas cidades que não ia, que era só Série A e tal. E, pô, a torcida lotava, fazia uma festa do caramba. Então, foi ruim, mas eu falo assim, costumo dizer, não é que tinha que ter acontecido, poderia ter evitado, mas foi um divisor de águas. Porque talvez se não tivesse caído, não teria reformado tudo que fez. E como é que foi 2008 pra você no profissional? Cara, foi bom. Melhorou bem. Foi bom, eu joguei praticamente quase todos os jogos com o Mano Menezes, eu era titular mesmo. Só que assim, eu não fazia tantos gols, eu dava muitas assistências. E aí a torcida cobrava muito por causa dos gols. Mas o menino fez 300 gols na base, cadê os gols no profissional e tal, não sei o quê. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro gol na Copa do Brasil, contra o Barça, a gente ganhou de 6-0, fiz meu primeiro gol. Cara, foi uma festa, pô. Torcida, todo mundo, caraca, saiu o primeiro gol dele. Não sei o que. Aí logo em seguida eu fiz o gol do Bragantino no Paulista e tal. Os caras agora vai, não sei o que e tal, não sei o que. E assim, aí depois que a gente subiu, aí os caras, pô, abraçou mesmo. Só que aí depois, em 2009, aí veio aquela safra toda, que veio Ronaldo. Então, já é a base, né? Termina aí vem 2008, a gente... Aí tem outra história que 2008, que os caras meio que jogam uma situação pra mim que foi contra o Sport lá, que eu tenho visto um chance... Que os caras pegam tipo um lance... Um lance e coloca que eu tive chance de fazer o gol, o Magrão defendeu lá contra o Sport lá na ilha e tal. Aí os caras ficaram puto comigo e com a Costa na época. Com a Costa teve que meio outro lance, né? Aí eu conto essa história que é engraçada. Aí voltando e tal, no aeroporto, recém nos aeroportos, né? Aí andando no aeroporto, daqui a pouco... Cara, esse dia foi triste pra mim, porque a torcida, tipo, nunca tinha sido específica. É você que é o culpado. Mas você tá falando da final da Copa do Brasil? É, isso, da final. De qual lance? Teve um lance que eu recebo, o André Santos toca pra mim, que eu recebo, que eu tento tirar do Magrão, o Magrão defende. Eu até vi esse lance esses dias. Não é um lance... Perdeu. Nossa, inacreditável. Mas os caras achavam que você tinha que ter tocado a bola? Não, os caras acharam que eu tinha feito gol. Tá. Entendeu? Você tentou fazer, Tentei fazer, o Magrão defendeu, que exatamente. É um puta goleiro, eu não tentei fazer graça, não tentei cavalo, não tentei brincar. Eu tentei chutar, ele defendeu.
Aí Chute tá. não saiu com a força que você queria. Não, saiu até tudo. Mano, se você vê, o Magrão pega assim, ó. Magrão, a bola bola- bate no dedinho bom pra dele, caramba, mano. A bola velho. ali no cantinho, cara. Goleiraço, Só que a velho. bola pega no dedinho dele e ficou com ele. Aí Mas beleza. o Felipe também tomou um frango contra o esporte, Exato, né? mas, Cara, mas futebol você- é foda, sim, cara. é. Torcedor brasileiro tem que pegar 2 ou 3 pra crucificar. Nós gosta mesmo. Não tem jeito, mano. Nós gosta. Não tem jeito, não tem jeito. bom, É né? assim, é assim. Tem que não ter um vilão, Tem senão que não ter tem um graça. vilão, exato. Mas eu não me lembrava disso, não. É, O que eu então. me lembro é daquele pedido de pênalti no Acosta lá. É, então, aí teve esse lance. Aí eu, voltando assim, no aeroporto, beleza, todo mundo, meu, esse dia a torcida do Sport fez uma loucura lá na Nossa, porta é do louco. hotel, mano. Puta Ficava inferno, com né, a velho? buzina fazendo aquele casar no hotel. A noite toda era fogos e tal, uma bagunça. Aí voltando pro aeroporto, todo mundo triste, assim, eu lembro que veio 5, 6 negros do H-Vans pra cima de mim, assim, do nada, mano, do nada. Eu andando assim, os caras, seu moleque, filha não sei do que, pede pra sair do Corinthians, não sei o que, blá, blá, blá. E eu me assustei, sabe? Eu tinha 18, tinha acabado de fazer 18 anos, não, 17 anos ainda. E tal, eu falei, caraca, mano, veio pro meu lado o bagulho agora, hein? Mas era com os caras e tal, 18 agora... anos tô sofrendo desse jeito. já. 17 anos, os caras, vai 17 embora do anos. Corinthians, ninguém mais quer você, blá, blá, blá. Aí o segurança veio, não sei o que, eu lembro que esse dia eu fui pro... Aí entramos lá no saguão do aeroporto, fui pro banheiro, comecei a chorar, mano. Esse dia eu chorei no banheiro pra cara, que eu fiquei... Caramba, mano, o bagulho tá louco pra mim, velho. Fiquei triste, mais triste mesmo, comecei a chorar. Aí voltei, os caras, ei, tá bem? Eu falei, não, tá tranquilo. Aí beleza, aí passou o tempo e tal. Aí a gente foi jogar... Aí tava num Parque São Jorge, aí os caras, mano... Os caras fizeram homenagem pra você pro Acosta, mano. Os caras, mano, homenagem pra mim pro Acosta, nessas horas. Os caras, Os caras, ó, quando você for embora, dá a volta aqui, ó, do Parque São Jorge e volta. Vai por aqui e tal, dá a volta. Eu, beleza. Aí eu falei, os caras tá zoando, não é possível. Os caras, jogadores zoando, né? Aí na hora que eu voltei, tava lá escrito, pinchado, grandão, fora Luli, fora Costa. Eu falei, caraca, os caras sobrou pra mim, mano. Não sobrou pro Felipe, porque em Ele 2007 tava bem. ele pegou pra caramba. Exato, Senão, exato. tinha Pra sobrado. você ver como o mundo é injusto, né, mano? Que tava fazendo Pra caralho. com ele nesse episódio, né? Pegar um menino de 17 anos. Sacanagem, mano. Cara, Sacanagem. aí beleza. Aí tem uma história engraçada por exemplo, assim, às vezes eu ia pro Corinthians dirigindo, mas eu não podia, porque eu não tinha carta. Nem, não façam isso, hein, velho. Agora já foi. Agora Isso há não tá muitos mais. anos Agora atrás. foi, é. Porque meu pai trabalhava, não tinha como ele me levar todo dia. Eu já sabia dirigir. Aí nesse dia eu tava indo dirigir, aí tava tendo um comando, bem lá em São Mateus. Aí beleza, eu falei, puta merda, mano. Não sei nem se pode falar isso, mas vou falar. Fala, velho. Aí Manda beleza, ver. aí indo assim, não sei o que e tal. Os caras ficam engraçados. Pô, foi em 2007. É, filho. Vamos lá, 2007. 2008. Aí beleza, aí nisso passando. E era rota, pô. Não era um comando da militar, era a Ele falou rota, assim, a era os chapa vai bagulho esquentar. sinistro. Aí beleza, aí nisso eu passei assim, os caras olharam assim. E eu tinha na época eu tinha um estilo. Estilo. Todo pretão, assim, filmado e tal. Aí meu pai sempre falava. Que abriu o teto em cima, É, chique pra pá, caralho. eu peguei, baixei os vidros, né? Falei pros caras verem minha cara e tal, não sei o quê. Aí passei, beleza. Aí quando foi lá em aí eu só vi o cara aqui no radinho. Ixi, será que deu ruim? Aí quando eu cheguei lá em cima, o cara encosta. Eu falei, putz. Aí o cara já meteu a mão aqui, já, pá. Mão no volante, pá, não sei o quê. Desce do carro, mão pra trás, começou a me revistar, tal, não sei o quê. Eu, não, tranquilo, senhor, tá tranquilo, senhor, e tal, não sei o quê. Vai pra trás do carro, tem droga no carro, pá, não sei o quê. Eu falei, não, senhor, pode ficar à vontade, não sei o que lá, pá. Aí daqui a pouco chega o chefão lá, né, tal, o delegadão mesmo do bagulho, falou assim... O delegadão o do bagulho. delegadão do bagulho chegou e falou assim... O delegado fica só na Aí olhou- delegacia. Chegou o chefão lá. Chegou um cara pica lá. Chegou o cara pica lá. Aí olhou pro carro, olhou pra minha cara, olhou assim de novo e falou assim... Vai tomar no seu cu, moleque. Perdeu o gol, Você cara. perde aquele gol contra o esporte. Como você perde... E eu com medo, pô, dos caras pedir a carta e não sei o quê, que eu não tava com carta, não sei o quê, né? Os caras... Deixa esse moleque embora. Não, olha o caso desse moleque, não. Só dá uma Você tá indo cornetada, treinar? só. Tá indo treinar? Não, tô indo treinar. Ele Não. tá precisando. Vai. Aí eu peguei e falei... Aí eu fiquei aliviado Ele e... tá precisando, é foda. Fiquei puto por dentro também. O cara me cobrou, né? Mas fiquei aliviado que ele me liberou, né? Não, mas pra é ir muito treinar, injusto, mano. Lulinha, isso aí, pé, jogando nas suas costas. Pô, na verdade, o Corinthians perde aquela final quando toma aquele gol no final do Morumbi, pô. Tava definindo a final. Não, isso não foi esse gol, Não, não. mas aquele gol... Foi o gol fudeu. lá. Que o Felipe na falta. também, mas não tinha tomado gol no final Ah, mas do jogo cara, mas aqui, quanto né? ele salvou pra chegar até lá também, entendeu? Tem É isso, foda, cara. mano. Futebol é muito... Futebol, Era pra ele ser é- do esporte, cara. é pra É ser, foda, é. mano. Mas não pode Aquele jogar. pênalti que não marcaram no Acosta. Foi pênalti. É um foi lance pênalti. duvidoso. O cara É. poderia ter marcado. Tivesse VAR, entendeu? né, velho? Mas também Quem não, sabe? não marcou também.
Mano, eu queria ver esse lance que você tá tanto falando aí. Se você ver nos melhores momentos você bate aí... no canto esquerdo dele. E aí ele pega e puxa a bola O depois, André né? Santos, ele vem por dentro assim, corta, e eu venho aqui. E aí ele rola aqui pra mim. E aí você bate no canto o Magrão, esquerdo dele. o Magrão sai, eu tento bater aqui embaixo nele, Aí na ele direita. pega a bola... Aí ele cai aqui e pega, tá ligado? Verdade, verdade. Tipo, não é um lance inacreditável, Não, você mas é um finalizou. lance que... Eu quero ver, quero ver se você mereceu mesmo tomar esses apavoros aí. Pode ver aí. Dá pra Eu não- xingar eu não ele lembro, depois, mano. Nos melhores momentos você vai conseguir ver aí. Já passou quanto tempo disso aí? Não. já? É no segundo tempo. É no segundo tempo? No segundo tempo. Vai- O Saci já tinha sido expulso. que o Hélio Saci foi o Saci- expulso nesse jogo. Tá vendo quanta coisa? O Saci Quando pisou fala- no Carlinhos Maia. tá No le- Carlinhos Maia. Carlinhos Bala. Carlinhos Maia. Tô vendo muito vídeo do Carlinhos Maia, velho. É no segundo tempo, né? Carlinhos Bala, né? Carlinhos Bala, velho. Puta, cara chato, hein, mano? Chato, pô. Pra cacete, velho. Pô, chato Puta pra... baixinho E ele falou, chato, ele fez, mano. fizeram o gol aqui, ele falou, o gol do título lá. E não sei o quê. ele tinha razão, o gol Filha daqui da complicou, mãe, pô. mano. Não, aquele gol salvou, né? Que na época tinha o gol qualificado, né? Tinha. Se 3x0 fosse- no Morumbi. Se a gente fosse, tinha- se fosse a regra de Foi no hoje... final do jogo, Lulinha? Foi nos 70 minutos, eu acho. Vai lá. Então, por aí. mas você vai... Pô, olha esse gol que o Felipe toma, né? Não, o Felipe também, pelo Ó, amor de Deus. vocês lembram disso aqui, ó? Eu lembro, pô. lembro. Vai se Ó, lascar, entendeu? velho. Dá um azar também. Porra. 2007 ele não tomava, com o time Não, pior. exato. E aí com o time bom ele Tá, tomou. o Sport faz 2x0 no primeiro tempo. Sim. Estão procurando aqui o lance pra ver Cadê? se ele Não, pode ver merece aí. ser xingado. É o ou lance, não. é o lance que tem que fazer o gol. Alfinete, você é mais corajoso, xinga ele aí. Mas não é um gol inacreditável, Mas, pô, inacreditável, não. Nem mostra aqui nesse... Não Deixa eu ver mostrou. se eu acho. Não mostrou. Vou achar pra você. Eu mostrei esses dias pro Eu- amigo eu meu. tô me lembrando desse lance. Eu tô me Aqui, lembrando. não, melhores momentos. Aqui vai É. ter, ó. Melhores momentos. Eu não vou pôr na tela aqui do YouTube, porque senão depois os caras derrubam o nosso vídeo aqui. Isso. É no segundo tempo. Você lembra se é no começo, no meio, no final? É Foi 70 no... minutos. É isso. Faltando 20 minutos pra acabar o jogo. Faltando 20 minutos? É, o Saci já tinha sido expulso. É mais ou já. menos o que, então? É 30 do segundo 30. tempo? É, isso aí. Isso, olha lá, 27 aí, ó. Tá chegando, hein? Será que foi agora? O André Santos vem por dentro assim, ó. Cara, eu acho que eu lembro desse lance, velho. Eu não lembro. Ele defende, a bola me dá uma escapadinha. Isso, ele ele pega e defende puxa aqui, ó. depois, é. Depois eu vendo, seu cavo é gol. É rede. Ah, Porque mas ele e aí? sai muito da área. É, mas pra você pensar isso não é muito É, rápido, na hora eu mano. falei, vou cavar. Se você cava, é pior. aqui, ó. Aí ele foi expulso, calma Saci. aí. eu achei. Saci foi expulso. O Hélito Saci, hein? É. Ó, é o Eduardo Herrera, Fabinho. O Moraes tava nesse time já? Não. Não, né? O Moraes chegou. Vai, Chegou vai ser depois. o próximo lance. É, acho que é o próximo lance. Que vai mostrar aqui É, o Saci agora. vai pisar no cara aí, ó. Olha O lá. Carlinhos Maia. É, Carlinhos Maia. É esse É lance isso aí, aqui? isso aí, ó. Esse aí, é. para, mano. Entendeu? É. Não, Os caras mas brigaram não. com você por causa disso. Cara louco comigo Não, com esse não, lance não. aí, ó. Ele saiu rápido. Volta aí pra você ver. Ele saiu rápido. Ele saiu velho. rápido, Saiu pô. rápido, velho. Ele é uma grana goleiraço, velho. Era bom. Não, esse lance aqui é... Não é inacreditável, só que Não, não. pro E não, é torcedor, nem, né? Normal. e não é nem um lance. Quer saber um lance bem pior que esse aqui? O Garro contra o Racing. Puta, aquilo deu É, raiva, hein, velho? é. Aquilo deu raiva. O Yuri sozinho. O Yuri tava sozinho, Se não ele tinha rola, ninguém. já era. Se ele rola pro Yuri, era 2x0. Exato, Tanto Exato. que ele pediu desculpa depois. Contra o Palmeiras, que ele fez o gol, ele pediu desculpa desse lance. Exato. Porque ele sabe que ele fez Esse lance merda. aqui você não tá nem livre. sem- Eu não tô nem dentro da área. É, tá Não tô nem bem dentro da fora área. da Não, área, eu tô né? fora da área. Não, é viagem isso aí. Mas é torcedor, é fogo, né, cara? E aí os caras... Sobrou pra você. Sobrou pra E como é que foi pra você quando chega o Ronaldo? Ai, Nossa, cara. aí devia ser. Cara, inacreditável, cara. Porque o Ronaldo, na época, eu lembro que eu tava de férias, a gente tinha sido campeão da Série B, tava de férias e começou o boato do Ronaldo, vim pro Corinthians. Ah, o Ronaldo vai pro Corinthians. Eu lembro que eu tava no Juazeiro do Norte, pô, a minha ex morava lá, a família dela de lá e tal. Aí eu tava lá e falei, mano, não é possível, cara, que o Ronaldo vai pro Corinthians, cara. Aí beleza e tal, não sei o que, daqui a pouco, a apresentação do homem, com o Andrés entra lá com ele, no Parque São Jorge e tal. E, tipo, não caiu minha ficha. Tipo, vou jogar com o Ronaldo. Você é louco, mano. Porque eu falo assim, você jogar com o Ronaldo, beleza, agora você conviver com o Ronaldo. Você tá no treino, no dia a dia, na concentração, tomar café, almoçar. Eu vou ter isso com o cara, pô, todo dia. Aí eu lembro quando a reapresentação no Parque São Jorge e tal, todo mundo chegou cedo, né? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem e tal? Aí acabou que chega o homem e tal. Aí ele vem cumprimentando um por um, tá? O Ronaldo, sei o que eu falei. Se apresentando. Eu sou o Ronaldo. Sacanagem. Eu falei, pô, aí eu falei, Lulinha, pô, vê se lembra meu nome aí e tal. Vê se lembra de mim e tal. Mas, pô, foi... Cara, que cara sensacional, cara. E ele mudou, cara. Mudou. Mudou tudo. Ambiente, mudou... Mentalidade. Mentalidade vencedora. Eu lembro que na época a gente se trocava lá no Parque Ecológico, naqueles container. Sim. Você imagina o Ronaldo. O Ronaldo subia
pra fazer a botinha no tornozelo, ele tinha que subir num negócio lá que levava as roupas pro cara fazer a botinha dele, pô. Tinha 3 chuveiros, que a água saía assim, ó. O Ronaldo tomava banho naquilo, pô. Maior simplicidade do cara. Não, uma simplicidade, só que ele chegava e falava, mano, não é possível, o Corinthians, o tamanho que é, não tem um CT, não tem um lugar pra tomar banho legal, não tem um treinamento fixo, entendeu? Que antes era o Parque São Jorge, aí tinha do Parque São Jorge pro Parque Ecológico. Tinha que reformar a grama, Meu, era loucura. Aí ele falou assim, não é possível. E tal. Aí ele começou, não, vamos ter que fazer isso. Aí começou o projeto, porque foi ele que trouxe os caras lá de fora que fez o projeto do Parque Ecológico hoje, né? Do CT. Do CT, Grava. do Joaquim Grava. Foi ele, entendeu? Porque na época não tinha. Caraca, velho. Cara, então eu falava, cara, não é possível que o cara teve que vir aqui. E como era treinar com o Ronaldo, mano? Cara, tá louco. O Ronaldo, eu falo assim, que ele era uma criança, ele tava com 33 anos, era uma criança de 33 anos. Porque o Ronaldo, ele saiu muito novo do Brasil. Então, ele convivia... verdade. Ele convivia no Brasil quando ele ia com a seleção. Convivia com os brasileiros pra seleção. Então, ele fez a carreira toda na Europa. Então, quando ele volta pro Brasil, ele volta com as brincadeiras de criança de 15 anos, 18 anos, pô. De bater na cara, de, tipo, as brincadeiras. Fala, mano, que esse cara, mano, tá viajando, velho. Não é possível, mano. Do nada, não. Mano. E aí, tipo, a gente entrou nessa resenha. Ele pegou eu e o Dentinho como um filho, assim, e falou, mano, vocês são meu, ninguém mexe. E tal. Só que aí a gente criou, tipo, umas gangues dentro do elenco. E aí era o gangue dele, era ele, Elias, André Santos, Chicão e tal. E a nossa era eu, Júlio César, Dentinho, Souza, essa galera. Então, tipo, quando saía na porrada era uma contra a outra. E nós, moleque, pô, nós não tava nem aí, pô. Nós entrava no quarto dele. Tipo, ele trollava pra caramba. O quê? Aí eu lembro que a primeira... Vocês invadiam o quarto do O que? A primeira resenha, eu lembro que a gente foi pra Itu fazer a pré-temporada. Pré-temporada em Itu. Nisso a gente tava meio que na amizade já tava... Aí eu falava, Dente, agora, mano, vamos zoar esses caras. Aí os caras iam almoçar, a gente ia no quarto dos caras, saía com o colchão nas costas dos caras, jogava no coisa assim, ó. Ai, seus otários, vai dormir aqui fora hoje, Da não sei hora, o quê. mano. Aí os caras só ficavam olhando, tá bom, vamos pegar vocês, relaxa. Só que nisso, mano, a gente ficava trancado dentro do quarto o dia todo, porque os caras pegavam nós, nem almoçava às vezes. Falava, não vamos almoçar, vamos ficar aqui, porque os caras pegavam, quando os caras pegavam também, mano, esquece. Mas assim, era essa experiência que nem eu falo, de treinamento, O cara se posicionava de uma maneira que, tipo... Muito falava, diferente. Mano, diferente, cara, diferente. Eu lembro que teve um treino que o mano falou assim, ó, Lulinha, faz a lateral direita aí hoje. Caraca, mano. Lateral? Puta que Lateral pariu. direita. Pior posição que existe. Porque eu, não sei, tava machucado, tava voltando no lateral direito. E era um coletivo. Era o Alessandro já nessa Era o época. Alessandro. Falei, tá bom, mano, eu faço. Beleza. Daqui a pouco eu escanteio pro time titular e tal. Aí os caras tiraram a bola assim, aí a bola muito mais pra mim. E ele vindo, né? Falei, para, né? 18 aninhos, levinho. Irmão, ele deu uma arrancada. Passou de mim, aí eu falei, agora eu vou pegar. Na hora que eu fui pegar, ele deu uma caneta. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí nisso eu falei assim, cara, esse cara tá de sacanagem, né? Só que ele, como eu falei, ele é muito brincalhão. Ele tocou a bola pra ficar me zoando, pô. Ele deu a caneta, tocou a bola, ficou, seu otário, tomou caneta, não sei o que e tal. Então, tipo assim, ele era... O ambiente era Puta, top, que da hora, pô. mano. Top demais. É isso que falta às vezes no Top time, demais. velho. Aí depois campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. A festa foi ele que organizou. A festa do título paulista 2009 foi ele que organizou. Depois do jogo, né? Porque Depois lá do dentro jogo. colocaram fogo no papel, ela sobre quase matou o elenco todo. O William, capitão, né? E como é que foi a festa? Cara, foi o Marcelo D2 DJ, ele levou pra lá. Nossa, Imagina. Isso é louco. velho. Eu cheguei, ele já tava daquele jeito, né? A hora que você chegou... Não, eu cheguei, ele já tava daquele jeito. Igual ele saiu outro dia aí do... E aí, meu filho? E aí, meu filho? Cambaleando. Não sei o quê, vai embora não, não sei o quê. Tipo, tava a família, esposa, namorada na época e tal. Eu, não, tô de boa, tá de boa. Você e tal. tomava querosene? Não bebia nada. Naquela época você tava... Não bebia nada, tava Suave. de boaça. Você de foi boaça. só mesmo... Não, fui pra resenha, né? Fui pra resenha. Então as festas do Ronaldo você não aproveitou. Não aproveitei nada, cara. Aproveitei nada. Era casado na época. Tava namorando, né? E aí não tinha como, Com a né? prima desse aqui, cadê ele? Ali, com a prima dele, Sobrou o primo Agora agora. não tem mais festa com o Ronaldo. Agora acabou. Olha o que você fez com ele. Tá vendo? É culpa dele. Tá vendo? Não pegou uma festinha? Não peguei. Você nunca mais falou com ele? Cara, nunca mais. É? Nunca mais. Depois de que a gente jogou junto,
Tentei falar, mas não sei se ele lembra de mim, mas nunca. Não, ele vai lembrar, né? Mas eu nunca encontrei ele pessoalmente, nunca mais. Se eu encontrasse pessoalmente, ele é um com certeza. cidadão mundial, né, velho? Tá em Madrid, tá no Cara, ele é incrível, pô. Ele é top demais. E aí, em 2009, você fica no Corinthians também. Aí, Joga os dois campeonatos? Sou campeão paulista, Copa do Brasil. Ó, o homem tem duas É taças. lógico, filho. Não, eu tenho Série B, Série B. Série Brasileirão, pô. E aí eu jogo a Copa do Brasil, o Paulista, só que nisso eu acabo perdendo muito espaço. Aí ia pra jogo, aí na época era cortado, na época cortava 2 do banco, né? É porque já tinha o Douglas. Contratou muita gente. contratou Tinha uma Douglas, galera. Jorge Henrique, Dentinho, Ronaldo, Elias, Christian, era muita gente. Tinha uma galera. Gente. E aí já não tava sendo muito aproveitado. Aí eu falei, cara, eu preciso jogar. Você se dava bem com o Mano Menezes? Dava, cara. Mano, dava bem pra caramba. Ele me ajudou muito, cara. Ele nunca te chamou de burro, igual ele fez Não, com não, o não. Alberto. Mas ele Não. tava começando também. Ele era mais pianinho nessa época, né? Agora ele tá mais... Cascudão agora, Não, né? não, ele não tratava assim, não. Ele tinha era vindo mais do- tranquilo. Mas ele pegava no pé dos outros lá? Pegava, normal, mas Mano, não é muito fluxicheire, né? Não, mas ele era, tipo assim, Ele é não meio era, bravão. ele não era, era normal de treinador, de cobrança, de falar, tem que fazer, e treinador tem que ser assim mesmo. Teve até uma história legal com o Mano, porque eu lembro que nessa época aí tava tendo muito protesto lá, que era o negócio da presidência, do Dualib e tal, não sei o que, os caras queriam o Dualib Não fora. de muda todo o Corinthians. jeito. Não, né? a mesma coisa. E aí no Parque São Jorge, cara, sempre tinha treino, tinha 5.000 pessoas, pô, no treino, pô, no Parque Aí São ela Jorge. ficava cara. aberto, né? Ficava aberto, cara. É sério, mano. Falava jogo ou treino isso aqui. Você corria ali do lado, os caras correndo atrás de você, pô. Vai, caralho. Pô, tinha que voltar a ser Mano, assim. que isso, sério. Você correndo, os caras, tem que jogar. Aí você errava o cruzamento no treino, os Pressão do caras, caralho, cruzamento é esse, não sei o quê. Eu lembro que tem a história do Edson Cita, pô, num treino, o cara xingando, aí ele mostrou o dedo pro cara. Eita! Pô, ele foi sair de lá madrugada. Pô, Escoltado. os caras falaram, Que era eu ia do embora- lateral Edson, né? Aí os caras falaram, mano, só vai, eu tava indo embora, os caras falaram assim, nós só vamos embora quando nós pegar o Edson. Ele não jogou mais, pô. Caraca, mano. Ele não jogou mais. No Porque treino. no treino, a gente treina, imagina um cara toda hora na sua orelha, Edson, vai embora do Corinthians, Edson, não sei o que, não sei o que. Aí ele, vai. Mostrou o dedo. Aí o cara falou, Chapa esquentada. aí o cara passou pra Gaviões toda, nós vamos pegar o Edson. Que? Tá pensando que é o quê? Vai mostrar Não, o o dedo cara pra tá nós, treinando, pô. Aí então não Ah, dá. Lá era bom, misturado. na Gaviões, nós que eu tô falando, você corria pra fazer o cruzamento, você errava o cruzamento, os caras, cruzamento é esse, tá tirando, não sei o que, pá. Só que nós... Quietinho. E aí você Desculpa. sai fora, então, no fim de 2009. Não, aí tem essa história do Mano, que eu lembro que é engraçada, que a torcida foi lá fazer a protesto, aí subiram a faixa fora do Alibi grandona, né? Aí o Mano, pô, Lulinha, os caras tá de boa com você. Cadê os caras levavam uma faixa de protesto? Fora Lulinha, não sei o quê. Os caras tá de boa com você hoje, hein? Só tem fora do Alibi e tal, isso pra começar o treino, né? Aí eu falei, professor, os problemas são os cartazes, calma. Daqui a pouco começa a subir os cartazinhos pequenininhos. Fora Costa, fora Lulinha, fora... Aí eu cutuquei ele, eu falei, olha lá. Aí ele começou a dar risada, tá ligado? Aí ele, não, mas esquenta que isso não, assim mesmo. Aí eu já tava calejado também, já tava de boa já. Aí em 2009, eu não tenho tanta oportunidade de jogar. Falo, cara, eu preciso jogar, ia fazer 19 anos. E aí aparece a Trafic, compra 20 ou 30% do meu passe, eu não lembro, com o Corinthians. E aí eu vou pro Estoril, vou pra Portugal. Aí eu fui jogar lá. Ele em ainda Estoril. tinha 19 anos. Você vê que ele jogou, ainda tinha 19 anos. Você vê? Não, tudo que o cara passou... Ele deve ter uns 20 anos, velho. Cara, por isso que eu falo, foi tudo muito E como prematuro, como muito foi rápido, pra vocês cara. a decisão de sair do Corinthians? Foi Lulinha? difícil, cara. Porque assim, eu sabia e sei do meu potencial, que eu tinha chance de jogar. O momento ali do clube era melhor do que em 2007. Só que na época o Mano optava por outros jogadores, tá tudo bem, ele é o treinador, ele vai fazer isso. Só que eu precisava, eu entendia que eu precisava rodar pra poder jogar mais, alguns minutos. Desenvolver mais. Só que eu pensei o seguinte, eu tinha mais 2 anos de contrato com o Corinthians, eu fui emprestado. Eu tinha contrato com o Corinthians, entendeu? Falei, cara, eu vou rodar, vou jogar, vou ganhar experiência. Daqui uns anos vou estar experiente com 19, 20 anos e volto. E tal, e realmente foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu joguei em Portugal, fui muito bem lá em Portugal e tudo. Apareceu outros clubes, eu falei, não, cara, eu não quero ainda, tinha empréstimo com o Corinthians. Aí daqui a pouco parece a chance de eu voltar pro Brasil, que foi pro Bahia. O Bahia tinha voltado pra Série A. Eu falei, cara, é agora. Voltei pro Bahia, fui campeão baiano, joguei o Campeonato Brasileiro todo, fiz gol no São Paulo, fiz 10 gols no Brasileirão. Pô, fui bem pra caramba, a gente levou o Bahia pra Copa Sul-Americana na época e tal. E eu tinha mais um ano de contrato com o Corinthians. Falei, cara, acho que agora Dá pra voltar. tô me sentindo É. bem, fisicamente, experiente, mentalmente bem, confiante, porque eu tô vindo de um campeonato bom pra caramba.
E tinha mais um ano de contrato com o Corinthians. Aí, só que na época, o Tite já era o treinador, já isso foi em 2011, né? O Tite era o treinador, e era aquele time que o Corinthians, campeão Foi campeão brasileiro, né? campeão mundial, foi 2012 ali. Montando e tal, esse time, né? 2011 foi campeão brasileiro. Exato, campeão brasileiro e tudo mais. Aí, só que eu falei assim, cara, eu lembro que eu liguei pro o Wagner da minha empresa, eu falei, cara, eu quero pelo menos estar no elenco aí, cara. Dá uma oportunidade pra mim, pelo menos, treinar, fazer uma pré-temporada com o time. O Bahia já queria que eu ficasse lá. O Bahia falou, não, a gente quer renovar o empréstimo com você aqui. E tal. Eu falei, mas não depende de mim, depende do Corinthians. Só que eu queria ficar no Corinthians. Pelo menos fazer uma pré-temporada ali. Ah, Tite, vê ele aí. Vê como que ele tá. Se ele tá pra Se ele tá pode, no elenco. pode estar no elenco. Compor o elenco, tinha 20 anos, pô. 20 pra 21 anos. E tal. Aí os caras não quiseram e tal. O Tite não te quis. Não sei se foi o Tite, se foi o presidente. Eu não sei se o presidente passou. Claro que é o Tite que decidia, É. pô, o time, pô. Então. Lógico. A comissão não quis. A Não comissão do quis, a Tite comissão não quis, aí eu falei, tá bom, então. Aí eu renovei meu empréstimo com o Bahia. Aí voltei pro Bahia, aí foi meu último ano de contrato com o Corinthians. Aí depois disso eu já era livre, não tinha mais ficou nada. livre. Fiquei livre, né? Não tinha mais nada com o Corinthians. Lá em Portugal você recebeu proposta de quem, Lulinha? Eu recebi proposta de alguns times da Mas time- Turquia. Ah, que legal. Não time... mas da Turquia, algumas propostas de outros times lá, só que eu falei, não, cara, por enquanto eu vou... Que a intenção era voltar pro Brasil. Era voltar pro Brasil. Aí joga mais nesse ano no Bahia. Aí jogo esse ano no Bahia, aí depois vou pro Ceará. Aí o Ceará foi top demais, cara. Foi 2013. Tava casado ainda? Tava casado. Durou, hein? Durou bastante. Durou muito, pô. Aguentou. Tava até esses dias casado, pô. Aguentou a festa do Ronaldo, pô. Aí o Ceará foi top, pô. O Ceará, a torcida do Ceará até hoje, lembra Nossa, de mim torcida lá. feira também, Ô, Ceará, top, hein? cara. Porque eu lembro que foi engraçado, porque eu joguei no Bahia com o Ricardinho Meia. Ele era jogador, só que ele tava querendo virar treinador já, né? Que tá na Globo agora. Que tá na Globo, que jogou no Corinthians e tal e tudo mais. E aí ele foi pro Ceará. Ele acabou a carreira no Bahia e assumiu o Ceará. E nisso ele me ligou, Lulinha, quero você aqui. Quero você aqui, gosto de você e tal. E aí a gente treinava junto, pô. E tal. Eu quero você aqui. Eu falei, beleza, vou. Aí acertei e fui pro Ceará. Ele foi meu primeiro treinador, assim, depois que acabou o meu contrato com ele, foi o Ricardinho, cara. E, meu, top demais. E depois ele foi pra comunicação e Ele tal. tem um puta perfil de treinador Cara, ele é, mesmo, meu, né? falar pra Ricardinho ele, inteligente. cara, ele ia dar muito inteligente certo. pra caramba, como né? ele deu certo também na O Ricardinho é comunicação. diferente demais. Ele Cara, é muito top. inteligente Preleição pra caramba. rapidinha, É. treino rapidinho. Não tem aquele negócio de preleição de 2 horas, o cara falando. Lulinha, eu lembro que teve um jogo contra eu lembro que foi Bahia e Santos. A gente tava brigando pra cair ali e tal, faltava mais 3 jogos. Era só a gente empatar com o Santos que a gente não caía. E aí o treinador era o Joel Santana, do Bahia, na época. Nessa pré-eleição eu quero ouvir. Vai. Papai Joel. Aí Papai Joel fez todos os esquemas ali e tal. Falou inglês. Não sei o que, a pranchetinha, não sei o que, tal, né? Aí acabou a pré-eleição e a gente ia jogar contra o Santos na Vila. O Santos do Neymar, do Ganso. Nossa, que pedreira, mano. Mano, e os caras iam jogar, sabe aquele jogo que você joga e viaja pra jogar o Mundial? Que os caras tinham sido campeão da Libertadores. Que tomaram o cacete do Barcelona depois. Isso, aí eles iam jogar. Então era jogo de festa lá em Santos. Que era a despedida dos caras, os caras iam pro Mundial e não sei o que e tal. E a gente brigando pra não cair. E o empatezinho, a gente já livrava o time. Aí beleza, aí o Papai Joel, pá, não sei o que, não sei o que. Aí o Ricardinho pegou e falou assim, ó, não, professor, a gente quer conversar entre nós agora aqui, né, e tal, não sei o que. Não sei nem se eu posso falar isso também. Fala, velho. Fala, Lulinha. Ricardinho chegou e falou, tá vendo o que o Joel falou? Esquece tudo. Agora tá valendo. Cara, foi exatamente isso. O Ricardinho falou, ó, rapaziada, a gente tá só de um pontinho. A gente tá jogando contra o Neymar, contra o Ganso, os caras tão em festa, não sei o quê. Um pontinho a gente salva a gente. Vamos jogar assim, ó. Prum. Vamos lá, empatamos 1-1 com o Santos, livramos o time, os caras foram pro Mundial, não sei o quê. E a gente foi pra Bahia, curtindo. E o João Santana falou, eu sou foda. Não, mas o Papai Joel, ele tinha uns negócios dele lá que eu falava, caraca, dava bom, Ô, viu? Lulinha, quando tem jogo assim, rola um papo ali no campo? Tipo, pô, mano, hoje não, mano. Vocês vão tão de festa, aí nós estamos pra cair. Boa. Fica quietinho aí, nós fica Cara, quietinho aqui. rola. Não vou falar que não que rola, pô. Claro que rola. Ô, Se Neymar, time- tira o pé, Neymar. Fala, pô, vocês já vai se vão pro machucar Mundial, pro pô. Vocês vão pro Mundial. Você vai querer ficar pedalando, não sei o quê. Nosso cara, olha a cara do nosso volante ali, ó. Ele tá louco pra pegar seu tornozelo, cara. Pelo amor de Deus, não, né? Vai pro Mundial bem, Olha vai a jogar cara contra o do Messi, nosso volante, vai jogar pô. contra os caras lá de fora. Calma, não sei o que, os caras, né? Não vou falar que os caras tiram o pé. Mas um jogo desse, o cara vai botar o pé em todas as bolas, que não precisa, Não né? precisa, Não precisa. O cara também é Machuca malandro, aí, entendeu? mano. Só que nós dentro de campo tem que ter essa malícia, pô. Ah, pelo amor de Deus, pô. Dá uma segurada. Ó, mano. o cara vai chegar O aí. jogo pra vocês não vale nada, pra nós vale Olha a um cara do caminhão nosso de areia, volante, pô. velho. Pra nós vale a vida. É. Nós vamos dar a vida, vamos dividir aqui, ó.
Madeira, filho. Vocês vão botar o pé? Não vai, né? Lógico, Tem, lógico que tem. E funciona, né? Funcionou aí, no caso. Nesse dia, os caras não iam botar... A gente sabia que eles não iam botar o pé nessas divididas e tal. E as malas brancas, as malas pretas? Ai, cara, tem. Na minha... Eu não sei, no Brasil, eu tô muito longe do Brasil, 9 anos já, né? Mas Mas naquela na minha época época lá, tinha. Teve o jogo nosso que a gente... Nesse jogo mesmo, a gente tinha livrado depois do Santos. Aí a gente ia jogar contra o Ceará, o último jogo. O Ceará brigando pra não cair. E na época o Cruzeiro brigando pra não cair. Não sei se você lembra do jogo que o Cruzeiro ganhou do Galo. Que na época... 6-0. Os últimos jogos, era clássico. Era clássico. Era uma palhaçada. Então, e aí era todo mundo Galo e entregando. Cruzeiro. Cruzeiro brigando pra não cair. Ceará e a gente. Atlético Paranaense e Curitiba, eu acho. E aí, foi Corinthians e Palmeiras, 0x0, que o Corinthians foi campeão. Isso. Isso. Esse mesmo. E aí os caras do Atlético Paranaense e o Cruzeiro falaram, ó, vocês têm... E o Ceará tá brigando. Ganhando o Ceará aí, pô. Se vocês ganharem do Ceará, tem... Mandou a malinha. Tem aí. E a gente ganhou 2-1 do Ceará. E chegou? Chegou pô, a... Em dinheiro vivo. Vivo. Rapaz. As férias eu tava como, ó? Só com o dinheiro da mala. Não caímos, ganhamos um dinheirinho de Pô, mala. não, só foi coisa alegria. linda. E foi engraçado porque, tipo, chega nos últimos jogos... Você foi pra onde com o dinheiro da mala? Cara, acho que eu fui... acho que foi pros Nem Estados lembro. Unidos, pô. Eu acho que foi pros Estados Unidos, é verdade. Tá bom né? mesmo, hein, Eu velho? fui pros Estados Unidos na época. E eu lembro que, tipo, chega no final do campeonato, aí começa a começar... Mas quem que entrega esse dinheiro Cara, depois? eu não sei. Chega lá no clube, Chega no clube, É cara. diretoria. é o Eu lembro- roupeiro te entrega. Eu lembro que na época o reuniu só os jogadores assim, falou... E mesma coisa, ó, tem reunião só os jogadores aqui. De novo. Aí os caras falaram, ó, tem tanto pra gente ganhar, rapaziada. Não, você, mas aí depois pra pegar o dinheiro, fica... Aí a gente foi na casa do parceiro lá e o dinheiro O tava parceiro lá. lá. Foi na casa do dinheiro do parceiro lá e tava lá o dinheiro. Ó. E na época tinha a molecada da base, né? Imagina, a molecada da base a gente tinha feito um jogo. Caraca. E aí, como era o último jogo, muita gente já não jogava. E já não valia muita coisa. Pra nós, já tava salvo. E aí a molecada, imagina. Nossa senhora, é a vida. Quanto era? Dava 3, 4 meses de salário da Quanto era molecada. essa velho. malinha aí? Cara, deu uns 5 conto, cara. Pra cada um. Foi pros Estados Unidos, velho. Deu uns 5 É conto. dinheiro Acho bom. que foi por aí, 5 conto pra cada um, mano. Foi o quê? 15 anos atrás? Dinheiro cara. pra cacete, velho. Pra nós, tá louco, bom demais. E assim, não sei hoje, né, no Brasil como que tá isso, mas antigamente... Deve ter até hoje. E na Europa, Lulinha? Aí você começou a rodar. Não, aí eu comecei a rodar. Aí eu lembro que eu joguei o campeonato... Aí eu fui campeão depois no Botafogo aqui, fui campeão da Série B no Botafogo, do Rio. Aí meu último time aqui no Brasil foi o Mojimirim. Eu lembro que eu joguei contra o Mojimirim, aí eu lembro quando eu joguei contra o Palmeiras, e fui muito bem, fiz gol contra o Palmeiras, e tinha um empresário, um diretor coreano assistindo esse jogo. Aí nisso acabou meu contrato, eu falei, caraca, agora vai dar ruim, hein? Porque o Mogi caiu. Era o jogo contra o Palmeiras, a gente perdeu pro Palmeiras, eu fiz gol, fui muito bem, joguei pra caramba esse jogo, só que a gente caiu. Falei, caraca, agora vai dar ruim, hein? Pra me arrumar um clube agora... Aí eu em casa 1 mês, 2 meses, o telefone não tocava, eu todo dia, caraca, ninguém vai me ligar e tal. Aí daqui a pouco o empresário coreano falou assim, meu, quer ir pra Coreia? Falei, interessante, Coreia e tal. Ah, a proposta é X, tal, 1 ano e meio de contrato, 1 temporada e meia, não sei o que. Eu falei, bora meter marcha. Fui. Aí fui pra Coreia, a primeira aventura minha na Ásia foi a Coreia. Que legal. Aí fui pra lá, Como cara. que é chegar lá no... Cara, Mano, Coreia, você... Cara, foi- Você deve ter entrado na internet e falado, deixa eu ver como que é. O que é isso? Cara, assim, é que eu falo, o futebol asiático, ele cresceu muito. 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 Tanto que a Coreia chegou em semifinal de Copa, o velho. time que eu joguei é o Pohang Steelers. Os caras lá tomam... Que é bem tradicional, na Tradicional Coreia. campeão da UFC, é um dos da maiores. Champions League da Ásia. É um dos time maiores. top, pô. A estrutura, É. 3 campos, academia, carro, os caras dão carro do ano pra você, apartamento top. Falei, caraca, não imaginava que era Frio? Top. Então, na época do ano que eu cheguei lá tava frio. Mas depende da época do ano, né? Mas quando é frio pra Chega a cacete. nevar? Chega a nevar. Na minha cidade não nevava, mas mais pro sul, assim, nevava. E aí eu lembro que eu cheguei no meu primeiro dia de treino, um preparador físico era brasileiro. Era o único brasileiro que tava lá. Você foi sozinho ou foi com a família? Fui sozinho no começo. Não, a da família foi depois. Aí beleza, aí o treinador conversando com um coreano, assim, daqui a pouco eu olho, o cara pega aquelas estacas, sabe estaca que põe no campo? O coreano vira, ele começa na bunda do coreano, pô, com a estaca. Aí você falou, me fudi. Mano, falei, não, não é possível, cara.
tal, e tal, e tal. E o coreano meio assim e tal. Eu falei, E ele ficou com saudade da Gaviões. Saudade dos Gaviões. eu falei, pô, tava tão tranquilo lá em São Paulo, na Gaviões. Ficou eu com saudade do Eu Gaviões. com medo da Gaviões, aqui o cara apanhando com a estaca. Aí, beleza. Aí eu cheguei no preparador Meu físico, Deus. né? Eu falei, ô, que resenha é aquela ali, pô? E ele já tava lá um tempo já lá, né? Ele falou, não, Linha, fica tranquilo, ali é só com os locais. Provavelmente ele fez alguma merda no jogo, alguma cagada no jogo. Porque lá tem muita coisa do respeito, né? Deve ter feito alguma coisa que o treinador não A coisa pediu. cultural deles. né? É, só que isso com o estrangeiro fica tranquilo, que isso não vai acontecer, não. Eu falei, Uma estacada na por bunda. favor, né? Porque se acontecer isso, eu pego o outro e tô na cabeça dele. pô. Caralho, Tá maluco, velho. maluco bater desse jeito? Só que assim, Os caras apanham de estaca lá. cara, os caras põem de estaca. Os caras dão tapa na cara, pô. É Os mesmo? caras dão O tapa na treinador? cara. O treinador. Então, a Gaviões é os tranquila. jogadores mais velhos que os mais novos, pô. É isso. Chega a dar tapa na cabeça. Mas só nos coreanos. É, nos coreanos, entre eles. Caraca, Eu velho, chegava que na loucura fila, Começar a isso, trazer mano. uns Os caras assim. Uns treinador coreano pro Pro Corinthians. Corinthians, vai ver. Eu Quer ver chegava os caras na dar uns fila- tapão na fuça, velho. Já pensou? Eu chegava na fila, assim, pra comer, pegava lá o negócio, aí, tipo, tinha umas molecadas na minha frente, os caras já gritavam lá de trás, os mais velhos, ei, tá de sacanagem, não sei o que, tipo assim. Aí os molecados já baixavam a cabeça, tipo, dava Olha. o prato assim, não, você que tem que ir na frente. Eu vou por último, Eu falava, não, pô, pode ir. Ele, não, você que tem que pegar Não comida apanha. primeiro. Vai, Senão eu come na apanho minha frente, depois não dos caras. apanha, velho. É, o negócio do respeito lá eu gostava, cara. É porque Eu você não acho- apanhava, né? Eu também ia gostar Porque eu pra acho, por caralho, exemplo, mano. eu pego as molecadas hoje no Brasil, pô, não tem mais respeito pelo Ah, mais velho, cara. Tá ligado? Acho que falta um pouco disso também. O cara chega no profissional hoje, acha que já é o cara. isso é verdade. Aí não respeita. Já anda com caixa de Pô, som. é, isso é verdade. Tipo, tem que ter É essa verdade. hierarquia, sabe? Do cara, pô, É. tem um tempo de Não, tudo clube. bem, não precisa dar chibatada. Não, mas não apanhar de... Eu, Mas quando subi o profissional, taca na tinha bunda. que pegar café pros caras, tinha que pegar refrigerante pros caras, a gente brincava, tinha que servir os caras. Normal, pô, eu tava subindo. Hoje em dia vai mandar o moleque fazer isso pra Não, o você. moleque já Ele acha tá que com o prato joga. na sua cabeça, pô. Isso é verdade. É, pô, então Isso é hoje não verdade. tem mais essa Molecada é questão, mó perna, entendeu? É, tá uma... E não joga Pô, bosta nenhuma, a maioria. Você entendeu? Então isso aí na Coreia eu achava do caramba, assim, mano. E, tipo, foi um lugar que eu cresci muito nessa questão. Aí fui muito bem lá na temporada, eu fiz 19 gols, pô. Você não comeu 20 gols. cachorro lá, não, Não, né? não comi não. Tinha uns restaurantes lá de cachorro lá, mas Não, esse eu não pelo ria, não. amor de Deus. Aí não dá. Ah. E aí eu fui bem pra caramba, aí de lá eu fiz... Acho que o meu maior contrato profissional depois da Coreia foi lá quando eu fui pro Emirados Árabes, né? O que você mais gostou na Coreia? Qual que é a lembrança que você achou mais da hora? Cara, tipo, tem a cultura deles é top. Essa questão que eu falo do respeito, essa questão dos caras... Muitas vezes o cara, tipo, chegava em você assim, duro, o cara, tipo, ficava te pedindo desculpa o jogo todo, pô. É mesmo? O jogador? É, o jogador adversário, pô. Pô, aí Fala, é tá- mole, pô. Vai. Não, por causa da questão do respeito, sabe? Os caras tinham isso. Só que depois ele chegava de novo. Aí pedia desculpa de novo. Não tem essa. Os caras, dentro de mais, tipo, eles têm essa questão de respeitar o mais velho. Tinha algum de brasileiro respeitar. contigo lá? Tinha. Eu joguei com o Muralha, não o goleiro. O Muralha do Flamengo, um volante. Volante. Isso, jogou sei. comigo lá. O Anderson, que jogou no Fortaleza, tá lá até hoje, inclusive. E quem mais? Depois veio o Davi da Silva, mas eu já tinha saído. O Léo Gamalho foi pra lá também. Ah, é, o Léo Gamalho. O Léo Gamalho jogou lá no Pohang também. E só que lá na época podia só 3 estrangeiros. Aí você vai pra Arábia. Isso aí eu vou pro Emirados Árabes. Emirados Árabes é Nossa. pesado, hein? Aí eu fui Emirados pra lá. Árabes. Emirados Árabes, É o bagulho é... É destaca pra lá. Eu lembro que eu fui- Destaca lá das crianças. É carinho. Lá, só Destaca que lá carinho. já era mais... o problema de lá já... Por exemplo, na Coreia eles são muito organizados, muito profissional. Lá eles não era tão profissional. Porque alguns jogadores trabalhavam, era policial e jogava. Já era meio... Os treinos era só à noite, por Auckland causa do City. calor. É, exato, entendeu? Então tinha muito disso, só que a comissão técnica era toda brasileira. Então era top. Então, preparador físico, Futebolzinho sem treinador, pressão, né? Não tinha... de boa. Todo mundo lá com os negocinhos de árabe. lá, acabava o assistindo. primeiro tempo, eu falava, mano, cadê os caras? Eu não entendia muito a cultura muçulmana, né? Fui entender depois. Acabava o primeiro tempo, sumia todo mundo, pô. Eu falei, ué, os caras vão falar nada aqui, uma reunião, não sei o quê, não sei o quê. Aí daqui a pouco voltava todo mundo e já subia pro campo. Eu falava, mano, cadê os caras? Os caras tá orando, pô. Os caras foram orar. Orava no intervalo? No meio no intervalo. Rezava, pô. né, no Os intervalo e voltava pro campo. voltava pro exato. campo. Porque eles colocam o horário do jogo, Então. o intervalo pra ser no horário da reza deles, entendeu? Ah. Então, quando acabava, todo mundo da arquibancada saía ia pras mesquitas pra fazer a reza. Aí A depois arquibancada voltava. esvazia também? Vazia Mas também. 15 minutos de reza. 15 minutos, aí depois voltava, aí o jogo voltava. Aí não tinha instrução nenhuma. E O você treinador- ficava sozinho lá. Ficava nós e os estrangeiros.
Aí o treinador só, faz isso, faz aquilo. Eu falo, mas sim, e os caras? Estão rezando, pô. Os caras tão É rezando. mais importante que jogar. É a cultura, né? Então, assim, depois eu fui Cara, que entender. loucura. Cara. Mas, E como é morar lá, mano? Deve ser... mano, é top, velho. Porque eu morei... Lá é Dubai. Eu morei em Dubai, Ah, eu sensacional. morei em Dubai. Pô. Então, tipo, eu vivia uma vida de turista lá, mais ou menos. Porque né? eu treinava só à noite. Meu treino era 8 horas da noite. 1 hora de treino. Aí, o dia todo era passeando, pô. Passeando no shopping, não sei o quê, nos lugares. Gostoso, hein? Ó, você tá bom demais, cara. Então, assim, de ganhar dinheiro, de curtir, foi um dos lugares que eu mais curti. Pô, né, isso que é vida, hein, meu? Isso que é vida, né, pai? Agora o homem... Isso que é vida, hein? Foi bom E lá, demais. e lá não pode beber, né? Não, lá não pode. Lá não tem. Lá não vende bebida alcoólica, né? E você dava um jeitinho? É que eu não bebo, né? Ele não Até bebe, hoje? ele não bebe. Eu bebo hoje Pouquinho, bem social, tá. um vinhozinho Um e tal, bem vinhozinho. tranquilo. Mas Tá. eu era bem mais tranquilo. Não era igual o Vampeta que tinha que ficar fabricando. Trazer de fora. É. Trazer, e tal. fazer mistureba. Não. Mas lá tinha... Todo lugar tem uns lugares clandestinos, né? Tinha um lugar que vendia cervejinha lá. Tinha uns parceiros meus que gostavam. Aí tinha uma festinha, tinha lá cerveja, os caras tomavam, entendeu? Dava um jeito. Dava um jeito. Mas vai preso, né? Se pegar, dá ruim. Nossa, velho. Mas Dubai Esse deve país ser legal, muçulmano né? é fogo, cara. Mas Dubai é muito bom. Cara. Imagino, Muito bom. cara. Deve ser Eu vou pra lá sensacional. agora só passear, porque E o que, fiz teve, amizade que lá, tinha né? de costume lá que você não se adaptou muito bem? Cara, em Dubai, o que eu não gostava, por exemplo, os caras, como eu falei, eles não eram muito profissional. Aí o preparador físico marcava treino de manhã, ia 7 caras, 8 caras no treino, pô. Eu falava, cadê os caras? Não tinha gente pra treinar, pô. Porque tava trampando Porque numa tava outra coisa. trampando, aí os caras já falavam, não marca treino de manhã que nós não vamos vir. Que merda. E não ia mesmo, pô. E não ia. Aí tava só os estrangeiros, mais 3, 4 lá e tal. Aí o treino ficava maravilhoso, né? Só nós treinando lá. Tocando a bola. Aí quando era noite, aí todo mundo ia. Então, eu falava pro preparador físico, cara, eu falei, meu, para com esse treino aí. Porque, meu, não dá pra treinar assim, 7, 8 caras. Dá uma desanimada, né? Dá uma Ale? desanimada, entendeu? né? Aí você fala, pô... Nem fala, parece, cara, pô, nem parece sou profissional o negócio, pô. entendeu? Joguei no Corinthians, tô... Aí passa mais por onde, Lulinha, depois? Aí depois de lá eu fui pro Chipre, que de lá do Emirados pro Chipre, assinei 3 anos no Pafos, né? Aí fiquei 1 ano e meio no Chipre também, que foi uma experiência top, porque já era Europa, né? Europa, não é Europa, né? Mas é Europa. É Europa. Chipre Europa, fala que Europa. idioma? E grego. Grego? Fala grego Vixe, lá. grego é embaçado, hein? Fala, é difícil, hein? Faristou, pacalou. Aprendeu umas coisas? Aprendi a falar obrigado, tudo bem, né? O faristou é obrigado, né? Aprendi algumas coisas, 1 ano e meio lá, aprendi algumas coisas. Aí fico lá 1 ano e meio no Chipre, e aí, mas com o coração na Ásia ainda, entendeu? E aí daqui a pouco aparece o Japão, cara. Eu falo, putz, Opa, vou voltar pra lá. cara, vou voltar. Só que aí o presidente fala, mas você tem mais 1 ano e meio de contrato aqui. Eu falo, cara, Dá um jeito. eu quero, cara. O que você consegue fazer comigo aí? A gente consegue pagar tanto pra você, desvincula você do clube e tal, e você vai. Aí eu falei, é isso. Só que quando eu fui pra lá foi na época do Covid, do Japão. Eita, aí. Foi em a 2020. Vixe, justo na Ásia, né? É. Ásia. Começou o né? negócio. Só, cara, foi engraçado, porque assim, na época eu tava casado, tudo ainda. Minha filha mais nova tinha acabado de nascer. E aí, pô, pra entrar no Japão, acho que é pior que os Estados Unidos, cara. De visto, de negócio. Meu, não saía meu visto, de jeito nenhum. E tá, aí daqui a pouco saiu meu visto ficou pronto e tal. Aí peguei e viajei. Quando eu viajei, tava picuinha do Covid e tal, só que ainda não tinha estourado. Viajei, quando eu cheguei no Japão, deu 10 dias, puf. Arrebentou. Fecha tudo. Eu lembro que a gente fez um jogo só. A gente fez um jogo, meu, estádio Jubiluato, o nome do time. Jubilão é famoso também. O né? Dunga jogou lá. O Dunga jogou lá. No lotado, estádio bonito pra caramba, japonês. Ganhamos de 2-0 o jogo, estreia e tal. Aí daqui a pouco, puf, fecha tudo. Aí fica 2 meses, uma merda, cara. Tipo, treinava, a gente tinha que treinar, tipo, por grupo. Ia 7 jogadores, depois ia 7, depois... Porque, mano, imagina o japonês, cara. Eles são bem rígidos com isso. Então, eles não iam dar mole. Cara, eu lembro que teve uma vez que eu fui... Não podia sair de lugar nenhum. Aí eu fui querer inventar de ir pra Tóquio, né? Eu morava numa cidade, eu peguei a... Não podia, né? Não podia sair da minha cidade, não podia sair da minha cidade. Cartãozinho, não tinha? Pra ir no mercado, essas coisas? Sim, tinha. Aí eu não podia sair da minha cidade que eu morava. Eu morava em Hamamatsu. Não podia sair. Eu falei, meu, tava saco cheio. Tá aguentando mais. Em casa, treino e tal. Falei, aí peguei, eu vou pra Tóquio. Aí peguei um trem-bala e fui pra Tóquio. Aí beleza, aí passeando em Tóquio. Só que assim, o Japão, se você pegar aí depois, não foi foi um dos países que teve menos índice de pessoas que morreram. Porque as pessoas não faziam o que você tava fazendo. Não ficava indo de cidade pra outra. Mas, entendeu? irmão, eu fui pra Tóquio, parecia que tava normal a cidade, lotada.
todo mundo de máscara, bonitinho e tal. Não sei, porque já os asiáticos já não tem aquele costume. Nós brasileiros já quer cumprimentar, já quer abraçar isso é verdade. e tal. O asiático é só aqui, ó. É só aqui. Cabecinha pra baixo. Já É mesmo, né? É, pô. Nós brasileiros já toca, já abraça. Pra caralho. Os caras, nós... Tira a máscara aí, ô viado. Essa máscara aí. Me empresta essa máscara aí, vai. Já bota em você mesmo e tal. Lá não, pô. Lá é aqui aí e tal, beleza e tal, não sei o que. Não tem muito esse contato. Brasil, Não tem né? contato físico, pô. Não tem. Eles são mais frios, né? Nessa questão. Os asiáticos são assim e são tal. Não é? geladão, O brasileiro quer abraçar e aí já beija, não sei o que. Pá. Aí beleza, aí eu fui inventar de ir pra Tóquio. Aí cheguei lá. Aí tem aquele... Tenho até puto, que eu gostava pra caramba desse filme, mas agora eu odeio esse filme. O filme do cachorro lá. O filme é triste pra Puta, caralho. Que o é. cachorro... triste. Sempre, o cara sempre ao seu lado. É, sempre ao seu lado, isso. é. Richard Gere e o... É Esse isso filme é mesmo, doido, pô. Esse filme Esse filme é uma aí... tristeza da porra, pai. Credo. Só que lá é uma história real. É. E lá em Tóquio tem a estátua do cachorro. Do cara, né? Do cachorro lá, parado lá, esperando o dono. Como é que ele parou de gostar desse filme? Aí beleza, aí vai eu, tirei uma foto do lado do cachorro, né? Tá, eu tirei uma foto e tal, não sei o quê. Só que eu falei, não sou otário, não vou postar agora, né? Se eu postar agora, todo mundo vai saber que eu tô aqui em Tóquio, né? Aí beleza, aí passou um tempo, não sei o quê, tal. Falei, mano, agora eu vou postar. Aí vai lá, eu vou lá e posto a foto. Só que nisso eu mandei pro tradutor. Postei e mandei pro tradutor. Mano, você acha que dá ruim? Não sei o quê, postei a foto lá, dá uma olhadinha no Instagram lá. Aí ele falou, Linha, vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Mano, a foto ficou 20 minutos, eu deletei a foto. No outro dia o diretor tava me chamando, pô. Que dia que você... Essa foto... O cara já tinha print da minha foto. Caraca, velho. Que dia que foi essa foto aqui? Então, não sei o que. Aí o tradutor falou... E o tradutor traduzindo pra mim. Não mente. Não mente. Fala a verdade. Eu falava, mano, mas vai dar ruim se eu falar a verdade. Lulinha, fala a verdade. Os caras já sabem. Pô. Aí eu peguei e falei, não, foi dia tal. Você sabe que não podia sair da cidade e tal, não sei o que. Eu falei, eu sei e tal, não sei o que. Então, você vai tomar multa. R$10 mil. Por isso que a raiva do cachorro é essa. Mas qual a culpa o cachorro tinha? Nenhuma, mas eu, a foto da foto, entendeu? Os caras me deram a multa, velho, 10 conto, cara. Caralho, porque, velho. pra você ver como que os caras são, São né? muito, né, Não, velho? são. Muito certinho. Aí teve 2 jogadores que pegaram Covid, porque saíram, tomou multa também. Você não pegou? Eu não peguei Covid, só que eles saíram e pegaram. Ah, E eu não, só que eu não peguei, Mas fiquei de perdeu boa. 10 pau. Só que perdeu também. 10 pila. Por causa da foto. Então, pra você ver, né, o Japão. Aí o Japão foi um dos lugares que eu joguei assim, que eu falo, caraca. E aí só assim que você aprendeu. Aí não No sai bolso. Aí quando dói no bolso, você chora, né? Agora ele assiste o filme e começa a chorar no começo. Eu choro do cachorro, choro do dinheiro que foi embora, choro de tudo. E aí, Indonésia. Aí beleza, aí fiquei no Japão. Aí, mesma coisa, acabou meu contrato lá no Japão, vim pro Pode Brasil. conhecer o mundo inteiro, O hein? mundo todo, cara. Cara. E cada língua, uma mais complicada que a mais outra. louca que a outra. Assim, dentro de tudo isso tem muitas histórias, mas a Indonésia, apareceu um empresário, ligou pra mim e falou assim, ó, tem uma proposta da Indonésia pra você. Aí eu falei... Quem que é esses empresários que você Mano, arruma, Juliano? mano, empresário tem cada empresário, cada proposta. Eu falei, Indonésia, cara, o que eu vou fazer? Então, né? cada vez mais pra lá. Cada vez mais Manda, vai ter longe, mais cara. país daqui a pouco, Cada pra- pouco eu vou pra eu estar chegar. onde, gente? Pelo amor de Deus. Aí tá, eu falei, beleza. Quanto que é a proposta? X e tal. Eu falei, legal, financeiramente bacana. Era E não teve... Um ano Você de não contrato. quis mais voltar pra jogar no Brasil? Tinha, aparecia a proposta de clubes, mas era Série C, Série D. Aí Aí eu falava, gelada. cara, os caras... Clube que demora pra pagar, Não. que um mês tem Estrutura 3, ruim. estrutura ruim. E eu falava, mano, eu Não, querendo... isso é conhecendo o mundo, cara. E outra coisa, pensava assim, meu, querendo ou não, tem um nome aqui no Brasil. Eu vou pra uns clubes desse, os caras vão, o Lulinha tá lá. Aí daqui a pouco o time não vai bem. O Lulinha que é um cara que não sei o quê. A culpa é do Lulinha. E tal. Lulinha de Fala, novo. mano, vai ser um peso do caramba tal. E nem é pra ganhar tanto assim e tal. Só que é claro, o meu pensamento é o seguinte, se tiver coisa pra fora, eu vou. Porque financeiramente, muito melhor que no Brasil. Agora, se não aparecer, eu fico no Brasil. Só que aí apareceu a Indonésia. Proposta boa, financeiramente bom. Liguei para os contatos dos amigos meus que tinha lá. Falou, Linha, pode vir de olho fechado. Os caras no meu time, o bom do meu time era o seguinte, por exemplo. Você vai ganhar lá R$100. Eles pagam 50% do contrato na sua mão. Então, R$50 eles já davam assim, ó, puf, na sua mão. E os outros 50 eles dividiam durante os 11 meses, 10 meses. Ah, legal. Entendeu? Então, tipo assim, já tinha uma garantia. Se der ruim aqui, já tenho 50% de todo o contrato na minha mão. Legal pra caramba. Bom demais. velho. Falei, vou meter marcha. Aí fui. Aí cheguei lá. Quando eu cheguei lá, que eu vi a estrutura. Se você olhar os Instagrams do time de lá, irmão, é 4 milhões de seguidores, 2 milhões.
a mídia social lá, os caras fazem um marketing do caramba, top demais. Quando eu cheguei, quando anunciaram, que isso, mano? Os indonésios, vários seguidores já, eu falei, caraca. Só que no Japão e na Coreia não foram assim. Porque lá, tipo, eles são bem brasileiros mesmo, os indonésios. Tipo assim, chega assim, eu dando na rua, os caras, vamos tirar uma foto aí, chega aí. Pá, vamos tirar uma foto. Ah, um povo mais assim. Mais calor. calor. É. Os asiáticos, os japoneses, pra chegar pra tirar uma foto, ficava assim, Aí vinha o outro quer tirar foto com você. Com vergonha, né? Com vergonha. E muitas vezes nem pedia, porque, tipo, eles são muito, não quero atrapalhar, o cara tá comendo, o cara tá no shopping, andando com a família, não vou atrapalhar. Eles não faziam Na isso. Indonésia, tipo Na aqui. Indonésia, os caras nem pedem. Eu boto o bração aqui, ó, a foto lá. Eu falo, até eu falo, mano, falta educação do caramba, pô. Pede pelo menos, né? Os caras são assim lá. Entendeu? Só que, tipo, estádio lotado, os caras têm banda, os caras têm torcida organizada e não sei o quê. Eu falei, meu, tô me sentindo no Brasil de novo. Cobrança, Instagram, os caras perdiam gol, os caras enchendo o saco no Instagram, mandando mensagem, não sei o quê e tal. Eu falei, caraca. E assim, comecei a jogar, comecei a ir bem. E, tipo, meio que virei ídolo do clube lá e tal. E aí eu falei, cara, não só saio daqui. Camisa 10. Camisa 11, faixa, capitão. camisa 11, faixa. Como é morar lá? A lei lá é braba, né? Não, Os caras lei é cortam a mão lá. Não, lá a lei Como é que é? Irmão, lá a lei é braba. Alfinete. Lá a lei Corta a é mão. braba. Eu lembro, tem até uma história legal que o nosso massagista tava fazendo bicicleta, aí ele deixou o celular dele aqui assim, tal, aí pegou, foi embora e deixou o celular. Isso no CT do clube. E nisso o funcionário que limpa lá, o clube, pegou o celular e levou pra casa. Irmão, aí chegou lá, o massagista chegou no CT, caraca, esqueci o celular e tal, não sei o que, e agora como fazer? Cara, tem a localização, onde tá? A localização, aí pegou, olhou a localização, tá na casa de fulano. Na hora que chegou lá, aí foi o diretor, foi todo mundo, os caras queriam matar o cara, pô. Porque o cara falou assim, não, eu só peguei porque eu tava limpando, eu ia levar no outro dia pro CT, pra deixar lá. Aí os caras falaram, não é seu, você não tem que pegar, não tem que mexer. É seu o celular? Não é meu. Então não mexe, deixa onde tava. E tal. Aí os caras, não, nós vamos mandar você embora, nós vamos não sei o quê. Aí o massagista, não, pelo amor de Deus, não faz isso com o cara não, pô. O cara depende disso. Porque lá é um país, tipo, ou você tem muito dinheiro ou você tem muito pouco. A desigualdade social. Demais. É igual o Não tem Brasil classe mesmo. média. Não tem classe média. Ou você é muito rico ou muito pobre. E lá tem muita gente pobre. É o terceiro país mais populoso do mundo, pô. Caralho. Pô, é muita gente. Então é muita gente classe baixíssima lá. Então você imagina, o cara começou a chorar, desesperado com a família. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. E nisso, o tradutor falando o que ia acontecer com o cara. Aí o massagista falou, não manda o cara embora não, pelo amor de Deus. O cara ia me entregar o celular amanhã. Pra você ver como eles são lá. Tipo, não é seu, não mexe. Caramba. Eu deixo o carro, a porta aberta lá, ninguém entra, pô. Ninguém mexe. A lei lá funciona mesmo. Tipo, se pegar roubando, se o cara realmente for comprovado que ele roubou, corta o braço, pô. Corta o braço Corta mesmo? a mão, é. Corta a mão? Pô. Você vê gente na rua sem... Não, nunca vi, não. Nunca vi, não, mas eu sei que acontece. O brasileiro lá, a história que eu te contei antes aqui, o brasileiro morreu, pô, lá. Lá tem pena de morte. Tem pena de morte. Pra- Entrou com pra quê? droga. Só entrou pra com droga. tráfico ou pra... Cara, eu acredito pra coisas piores que tráfico também, cara. Também tem, entendeu? Mas o brasileiro tentou entrar lá com droga, lá que pegaram, deu ruim, né? Acabou sendo um morto lá, cara. E o seu, Mataram time, ele. o seu time lá, ele é o time do povo? Ou é o time dos caras mais Meu ricos? time lá Tem é essa o- divisão lá ou não? Meu time é o time simpatizante, todo mundo gosta. Todo mundo gosta, popularzão. Popularzão. É o Corinthians. entendeu? É o Corinthians de lá. Exato. Não, mas Corinthians Não, tem- Corinthians não. não. Corinthians ou ama, você odeia, né? Não, lá é tipo como Todo se fosse mundo gosta. o Botafogo, vai. Tipo assim... Ninguém odeia o Botafogo. ninguém odeia o Botafogo, odeio, de ódio, né? Sei. E tal. E lá o time, por exemplo, tem a rivalidade, que tem eu moro na cidade de chama Surabaya, é o nome da cidade, Surabaya. Só que meu time é de Madura. Aí tem uma ponte, engraçado, tem uma ponte que separam as duas cidades, Surabaya e Madura. Aí tem um clássico, tem o time de Persebaya, né, que é o Persebaya Surabaya, que contra joga Persebaya, Surabaya e Madura. Aí é o clássico Suramadu, que eles falam, né, que é a ponte, entendeu? E aí o bicho pega. Aí é a rivalidade, entendeu? Só que, tipo, os torcedores do Persebaya ficam junto com os nossos torcedores. Porque os nossos torcedores recebem todo mundo bem, entendeu? Eles são de receber todo mundo bem. Legal, pô. Mas assim, lota o estádio, vai muita gente. Tem jogo de 40, 30 mil. O Mundial Sub-17, o último foi lá na Indonésia. Então, assim, é um país que tá crescendo muito. Eles estão brigando agora pra ir pro Mundial, pô. O Mundial da FIFA. Da FIFA agora, o do ano que Mundial, vem. do ano que vem. Eles estão Tem brigando. chance a seleção? Tem chance, pô. Caramba. Eles estão com chance de ir pro playoff. Porque lá... Você não pode se naturalizar, né? Você jogou Eu tenho que
jogar 7, 8 anos ou casar com uma indonesa. Aí não dá, né? Ah, vai. Até porque tem umas meio estranhas, né? Aí não dá, né? Eu tenho bigode, tem não sei o quê. Aí não dá, né? Tá na moda bigode, eu vi no Facebook. Cara, tem umas que tem um bigode mesmo maior que o meu, pô. Sério? Pô, tem umas que falam, não é possível que a mulher tá andando com bigode assim, velho. Eu vi Sério, no Facebook pô, isso aí. não é possível, pô. Eu vi mesmo. É. Tá E na anda moda lá, né? pelos sovacos, caramba. Bigode assim, grande já, né? Bigode assim, Rapaz. Aí não dá, né? Então aí fica meio ou complicado, seria por hein? tempo lá de trabalho, ou casando com alguém de Mas lá. já pensou você disputar a Copa do Mundo pela Cara, Indonésia? Ia ser da hora, hein? Casa Porque com o uma indonês- bigoduda aí rapidinho, velho. Depois você para, velho, só pra disputar a Copa. Só. Porque o indonês lá, a seleção da Indonésia, se você pegar, a maioria são holandeses. Ah, velho. Porque... E aí joga bola, aí tem porque escola, antigamente lá teve a guerra da Colonizou Holanda. bastante. Aí colonizou bastante. Tem muito... A maioria dos jogadores da seleção da Indonésia são holandeses, Da hora, hein? Que entendeu? legal, velho. Então o time tá bem... Ô, Lulinha, você já teve problema por causa do seu apelido de Lulinha? Por causa do presidente Lula na época? Cara, que era presidente na época, É, né? presidente. Tipo, não problema, mas todo mundo ficava falando, é o filho do Lula, é o filho do Lula. Então, é coisas assim. Direto. Achava que você era filho do Lula. Achava que realmente eu era o filho do Lula. Mano. Na época eu falava, pô, pelo amor de Deus, cara, não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Meu pai lá, funcionário público, trabalha que nem filha da mãe lá, não tem nada a ver, não. Mas por conta do apelido, né? Porque, na verdade, o meu apelido Lulinha é desde que eu sou... Desde que você nasceu. Não tem nada a ver, inventaram por causa do Lula. Aí a Lulinha, parece alguma coisa do tipo, né? Não, que desde eu nasci, meu nome é Luiz Marcelo, né? Nada a ver, Luiz Marcelo. Ficou... Imagina, eu tentei mudar o tempo, tá ligado? Tentou mudar? Tentei, eu falei, mano, eu acho que eu vou botar Luiz Reis na minha camisa, Não pega, não Falei, tem mano, jeito. que nem agora é engraçado, eu fui fazer o curso da CBF, né? Eu quero que você conte isso já. É. Então, mas a história do Lulinha é isso, é meu pai desde criança. Desde moleque chamando, porque a maioria do Luiz, a apelido é Lula, né? Alguns Luiz. Isso. É do Luiz Gonzaga, Lula. Então, Aí Lua, aliás. Aí meu pai, o pequenininho, né, carinhoso, Lulinha. Os caras na rua escutou, meus amigos escutou, aí ficou Lulinha. Ficou direto. Lulinha. Pequenininho. Pequenino, cresceu muito Pronto, também. Lulinha. Né? Até hoje não cresceu tanto. Conta aí, o homem quer virar técnico. Nossa Senhora. Técnico Reta Lulinha. final aqui do Deus Zebra aqui, ó. O homem quer virar treinador. Ele tem uma vida boa, quer arrumar pra cabeça. Quer arrumar pra cabeça. Cada Pois um. eu comecei agora, terminei o curso da B, né, da licença B agora. Achei top, achei que achei que seria desgastante, achei que seria chato, mas não, foi bem legal, aprendi muita coisa mesmo. Foram professores lá que são treinadores de futebol mesmo, dá aula pra gente, aula teórica. Os caras manjam muito, assim, coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida durante a minha carreira no futebol, eu escutei lá, da parte teórica e tal. Muitas palavras que hoje eu sei falar, tipo, infiltração, passe entre linhas, coisas que a gente que é jogador, né, a gente não se apega muito a isso, né? E, cara, foi muito legal mesmo. Então eu tenho essa pretensão aí logo parar a carreira, mais alguns anos ainda jogando, quem sabe virar um treinador. Hoje já encerrei a licença B e ano que vem eu pretendo fazer a A, né? Mas vai ter paciência, mano. Cara, eu tenho paciência. Cara. Mas você vai trazer esses costumes que você viu lá fora, dar marretada nos caras. Cara, dependendo, se for pra ajudar, não sei não, hein? Porque lá ajudou, porque o zagueiro no outro jogo foi bem demais, entendeu? Então, se for pra ajudar, por que não, né? Não, tô brincando. Ô, Lulinha, você já teve problema com jornalista? Não, nunca tive, cara. Repórter, já nunca discutiu? Nunca. Eu sempre foi sossegado. Eu tô ligado, mas às vezes, né? Às vezes. Cara, porque assim, eu nunca via maldade. Eu sei que tinha muita maldade, principalmente na época do Corinthians. Muitas perguntas maldosas, mas eu nunca pegava por esse lado, entendeu? Então, eu sempre fui muito tranquilo. Nunca discuti, nunca briguei, nunca nem debati. Eu lembro da questão lá que o cara não foi maldoso na pergunta. Eu que realmente do Ronaldinho com o Kaká, lembra? Que eu falei na minha primeira entrevista no profissional? O cara perguntou, quais são as suas características? Eu falei, sou um pouco do Ronaldinho, um pouco do Kaká. E aí os caras botaram, apareceu aí, metade Ronaldinho, metade Kaká. Falou que você jogou os caras. E na época, em 2007, o Kaká melhor do mundo, o Ronaldinho voando no Barcelona. Então... Então, assim... Mas você também... mano. Mas tipo, eu não... Mas os caras pegam como se eu tivesse sido... uma perna... Que você falou que jogava igual os caras. Cara, você chega, por exemplo, eu lembro que a gente tinha 16 anos. Não respondia pergunta nenhuma na época. Não tinha assessoria, tinha assessoria, não tinha nada. As perguntas que eu falava, assim, que eu respondia... com inocência, né? É inocência. Os caras falam, Lulinha, quais são suas características? Eu, putz, e agora?
Eu não tinha pareço. Hoje eu tenho 1 milhão de respostas pra isso. Mas na época, eu falei, cara, tenho um pouco da habilidade. Eu falei assim, tem um pouco da habilidade do Ronaldinho e um pouco da arrancada do Kaká. É. Aí o jornalista fala, metade Kaká, metade Ronaldinho. Moleque é mal perna. Aí os caras lendo isso, os torcedores falam, pronto, achamos o Pelé, né? O novo. O novo. Fenômeno aí. Só que assim, na época, como eu falei, hoje os jogadores da base são muito assessorados. Ó, isso aqui você pode responder, isso aqui você não responde. Isso aqui, então, nunca tive malícia, né? Respondendo sua pergunta, nunca tive malícia de achar que o cara tá sendo maldoso numa pergunta comigo ou não, entendeu? Eu sempre fui bem tranquilo. Eu lembro que na época, no Corinthians, os caras vinham, pô, vai na coletiva hoje e fala, não vou não. Ficava fugindo, porque realmente pra não ter falar besteira, né? Porque depois você falou... Pra não sair alguma coisa. E era muito melhor, né, as entrevistas de antigamente. Porque falava muito, falava, não tinha papo nas línguas, falava. Hoje o cara é um robô falando lá, né? E você acompanha o Corinthians ainda? Acompanho. O que você tem achado desse momento do Corinthians aí? Cara, eu vejo muito semelhante de 2007, essa questão toda conturbadora aí da questão do... Tá parecido com a época que você tava. Cara, eu vejo muito isso. Mas, claro, o elenco é muito melhor, tem muito mais qualidade do que na nossa época, né? Até por isso que eu acho que o Corinthians salvou o ano passado, né? Porque realmente os jogadores têm mais qualidade do que na nossa época. Mas eu acompanho bastante. O Corinthians, pô, que isso, cara? É um time gigantesco, cara. Não tem como estar numa situação dessa, né? Eu tava até conversando com vocês antes. Imagina o Corinthians nesse Mundial, como não seria, cara. Nossa, foi uma época, você falou bem, parecida de conturbação política. Exato. Né? Politicamente falando, né? Isso. E aí, a gente tá vendo hoje aí, a gente fala, putz, será que isso atrapalha os caras, não sei o quê? Na época de vocês, isso daí atrapalhou? Vocês conversavam? Um chegava, puta, acho que eu vou embora. Cara, é porque eu falo, a gente tenta manter o foco no nosso objetivo, no nosso treino, no nosso trabalho. Mas lógico que atrapalha. Porque você vê todo dia saindo isso, aí daqui a pouco chegava, atrasava um pouco o salário e não sei o quê, fala, cara, como que vai ser e tal, não sei o quê. É que eu tô falando, eu tinha 17 anos, eu nem pensava, eu só queria jogar bola, cara. Mas você ouvia os caras? Eu ouvia o tempo todo, os caras falando e tal, pô, mas como que vai ser o ano que vem, não sei o que, tal. E a gente nessa situação, porque eu falo, quando você entra numa situação ruim, você tá lá embaixo, parece nada, cara, não sai do lugar, cara. Porque isso causa uma insegurança pro Exato, você tira total Não é questão do confiança. cara querer se meter em político ou não, mas causa uma insegurança. O cara não sabe como vai estar o clube no dia seguinte. O jogador quer estabilidade, né? É meio que isso. É meio que isso. E o futebol, eu falo que 80% é confiança. Se você não tem confiança... mas com certeza. Você não só no futebol, no trabalho. Na vida. Você vê o Yuri, pega o Yuri Alberto. Exato. Olha hoje ele com confiança. Ele destrói. Né? Cara, ele faz gol, ele chuta de esquerda, de direita, de cabeça. Antigamente ele chutava... A bola ia lá na Você lua. via que ele não tinha confiança. Se não tiver confiança pra fazer, esquece. Eu já ouvi falar que o Garro tá bem incomodado. Parece que ele quer sair. Ele quer sair. Pois é, então. E aí, como você fala, o cara tá com a cabeça ruim. Você acha que ele vai desempenhar, performar 100% dentro de campo? Não vai. E o Garro é um cara que tá todo mundo querendo, hein? Ele é um cara que faz a diferença dentro de campo, né? Times do Brasil, por sinal. Estão dizendo aí. Então atrapalha mesmo o jogador, tudo isso aí. Atrapalha. Falar que não, atrapalha. Claro que nem eu vi, acho que a entrevista do Dorival, que o foco é nosso aqui, não vamos deixar eles pra resolver as coisas de lá e tal. Lógico, ele vai ter que falar isso. Ele vai falar isso, é normal. Mas... Falar que não afeta um pouco? Afeta, com certeza. E esse lance do Memphis ganhar muito mais do que os outros? Ganhar por assistência, ganhar por não sei o quê, ganhar por não sei o que lá. Os caras não ficam aí, ó lá, puta, vou tocar a bola pra esse cara aí. O bonitão ganha 5 vezes mais que nós, só pra rolar a bola pro cara. Acho que eu vou chutar pro gol. Cara, na verdade não, isso aí não rola não. Porque entre nós jogadores, cada um tem o seu contrato. Independente, você vai fazer seu contrato, eu vou fazer o meu. Isso aí, se você fizer um gol, você vai ganhar 20 mil, é mérito seu. Entendeu? Agora, tipo, tô lá pra ganhar o jogo, pra ganhar os 3 pontos, eu não vou tocar pro cara porque o cara vai ganhar X. Marcelinho não tocava pro Túlio por causa disso. Então, mas aí deu uma confusão no Excel lá naquela época, né? Ele não tocava, não. Pelo menos dos jogadores, dos elencos que eu participei, isso aí não rolava, não. Até porque isso tem muito pra fora, essa questão. Por que o Memphis trouxe isso? Porque isso é muito lá de fora. Por exemplo, meu contrato na Indonésia tem isso. Bonificação. Tem bonificação de gol e assistência. O meu contrato, todos os contratos que eu fiz, que eu fui pra fora, tinha. Os meus contratos no Brasil não tem isso. Nunca tiveram isso. Entendeu? Então isso é mais lá fora do que aqui no Brasil. Se você pegar os jogadores no Brasil, praticamente quase nenhum tem isso. Lá é comum. Lá é comum você ter premiação de assistência e premiação de gol. Isso é o quê? Pra você dar uma motivação. Por que eles colocam assistência? Pra você não ser um fominha do caramba e nunca tocar a bola, né? Pra você
dar assistência pro seu companheiro, você ganhar uma premiação também, entendeu? Não só pelo gol. Entendeu? Aí ia complicar se todo mundo tivesse o contrato assim. Aí, aí ia ser ruim, velho. No Brasil, que nem eu falei, tô fora, não posso falar hoje, mas na minha época ninguém tinha contrato de premiação de gol e assistência. Última pergunta sua aí pro Sim, Lulinha. ô Lulinha, Pra gente encerrar. eu quero te perguntar, essa molecada da base do Corinthians, assim, quem você acha, você que é cria do Terrão, Sim. quem que é o mais promissor aí? Bidon, Léo Maná também tá subindo, né? A molecada toda aí, o Kaique que O entrou. Denner já venderam. O Denner já foi não sei. vendido, né? O que que é esse moleque aí que você acha que vai chegar mais longe aí? Cara, o que eu vejo hoje, que eu acompanho, acho que o Bidon, acho que é um... Mas o Bidon já tá formado, assim, cara, entre aspas, né? Mas eu acho que ele é realmente por isso. Eu acho que ele já tá um jogador preparado. Você acha que ele pode chegar onde? No Ele Barcelona, pode chegar Real no Madrid? Barcelona tranquilo. Acho que a Seleção. característica dele é de Barcelona. É, né? Se você Toque pegar bom de bola, o toca Gavi, bem. o Pedri, é o estilo do Bidon. Toque de bola, de receber, ele gosta de vir buscar o jogo, ele tem bom passe entre linhas e tal. O gol que ele fez contra o Grêmio, pô, que isso, cara? Golaço, hein? Que isso? Gol de meia, né? Tem qualidade, entendeu? Só que eu falo, tem que ter, não é de uma hora pra outra, tem que ter paciência, principalmente com a molecada da base. Tem que cara. ter, mano. Eu falei isso no curso. Eu falei lá, cara, eu falei assim, ó, eu posso falar por experiência própria. Tem clubes que são preparados pra formar jogadores, tem clubes que não são. O Corinthians não é. Não, Corinthians. O Corinthians não é. Porque o Corinthians não tem paciência com a molecada. O Corinthians tem, vai jogar e fizer 6, 7 jogos ruins e não presta. O Santos não. O Santos já é um time que fala, não, deixa o moleque aí. Bota o moleque pra jogar. Tipo assim, dá oportunidade pra molecada jogar. Que é o Palmeiras hoje em dia. Que é o também. Palmeiras hoje em dia, entendeu? Então, É. assim, eu falei isso, tem clubes que eles têm paciência e tem clubes que eles não têm essa paciência com a molecada. É verdade, bem pensado isso. Você entendeu? Tipo, eu falo nem questão da torcida, eu falo a questão de que os caras querem que o moleque chegue e já esteja pronto. Não, ele vai passar por uma adaptação, ele vai passar por uma experiência. O meu caso foi isso, eles quiseram... tem que estar pronto Queimaram a profissional. etapa com você. Mas você tá fazendo tantos gols. Base é uma coisa, profissional é outra. Não adianta você falar que vai jogar, o que jogou na base vai jogar no profissional. Vai jogar, mas ele tem que ter tempo pra fazer isso. Boa. Ele tem que ter um tempo de maturação, ele tem um tempo de desenvolvimento. Eu cheguei profissional com 16 anos. Eu não tinha maturado todo. Meu corpo ainda tava crescendo. Eu era isso aqui, ó. Era adolescente. Eu pesava 65 quilos, pô. Os caras trombavam em mim, eu caía. É normal, pô. É. Eu preciso desse tempo. Só que eu tive esse tempo? Não tive. A molecada vai ter esse tempo? Hoje, talvez, os clubes estejam mais preparados para isso. Mas que eu falo dessa questão dos clubes... Tem clube que tá mais preparado para revelar e outros nem tanto nessa questão, entendeu? Boa. Vou fazer a última pergunta pro Lulinha agora Boa. pra gente encerrar. Vamos só lembrar de acessar lá o Deus Zebra Inc. Meu querido Alan, aqui, ó. Isso, olha Essa lá. aqui, ó. Aqui, ó. Top. Essa é a melhor de todas, né? Essa daí, logo vai chegar aí de novo. Vai ser renovada essa piada ser aí. renovada? Aí, você não viu? Não ganharam o primeiro Já jogo. tá no ar lá, o deusebrainc.com.br. Lá outro, Pode ó. escolher a sua camiseta lá. Vou fazer uma camiseta do Lulinha Do lá na Lulinha. Indonésia. Lulinha presidente. Lulinha é presidente do Corinthians. Fica boa. Boa, gostei da Lulinha ideia, hein? presidente. Acessa lá, deusebrainc.com.br. As camisetas de futebol aí, Menino Ney. entregamos para todo o Brasil. Em breve Menino Ney. vem nova coleção, hein? Em breve Top vem nova demais. coleção. Intia Morrison. É a que eu tô usando agora Essa aqui, é ó. top É, mesmo, essa é Já top. estamos com elas aqui, ó. Em breve, Essa conta coleção não vai bater nova nunca. no Deus Zebra Inc. Entregas para todo o Brasil. Tem camiseta oversize, tem moletom, tem Muito legal. algodão peruano. Ah, moleque. É Chique só você o clicar negócio, aí, hein? tem tudo lá. Dá uma pra nós, hein? Vou encerrar também, Ah, antes vai. de falar das nossas matérias lá do Deus Zebra News. Deus Zebra News. Nosso site de notícias já tem aí, ó. Professor Celso Zelt, que veio aí semana passada. Muito legal. O Savoia frequentava lá na Savoia época. direto. Savoia eu ia lá direto. Ele Gente ia. boa. O Savoia é gente fina demais. Muito. E tá aí, todas as notícias aí. Você que quiser ficar informado sobre o que vai acontecer na rodada dos principais campeonatos aí, acessa lá, deusebranews.com.br, já tem tudo lá ela. para você poder ficar bem informado sobre todas as partidas aí, ó. Juventus Mundial pegando fogo, estreia é. contra o Al-Win dos Emirados Árabes Unidos. Conhece esse time aí, Conheço, Lulinha? joguei contra. Jogou Fiz contra? gol contra esse time. Sério? É mesmo? Aí, ó. É. Aí, É tá verdade. vendo? É bom o time? É. Pô, bom pra caramba. Bom, vai tomar só uns 9 da Juventus, Foi aposto. só 5-0. O que você acha que vai acontecer nesse jogo aí? Cara, acho que vai... Vendo os times europeus hoje... Uns 2-0 pra Cara, Juventus. 2-1, 3-1, vai ser isso aí, eu acho. É o Pachuca empatou com a Inter. Exato, com a os Inter times de Milão, europeus velho. estão tá sofrendo, tá? Então mesmo.
Mas não perderam ainda. Não perderam, né? Mas empataram, né? Empataram. Empatou. Fluminense empatou, Borussia. Benfica com Ontem Boca também. A Inter empatou com Pachuca, né? Pachuca. Acho que esse resultado foi mais surpreendente, né? É 0x0, né? 1x1. Foi surpreendente. Porque a Inter chegou na final. Chegou na final da Champions, puta time. Empatou contra o... E o Sérgio Ramos fez gol, interminável o Sérgio Ramos. Verdade. Zagueiraço. Pô, Então- ele tava pra vir pro Corinthians, eu lembro uma época, lembra? Que cogitou tava pra tendo um ele vir. bochiche aí. Então, Ainda bem que entra não lá, veio. deu Pessoal Zebra News pra você ficar por dentro de todas as notícias aí que vão ter. Como é que o Cristiano Ronaldo, você conhece ele, não? Não, pessoalmente não. Não conheceu? Não conheci, felizmente. Qual foi o jogador mais fodão que você viu de perto, assim? Cara, eu Sucesso mundial, assim. Cara, eu vou falar porque ele é meu ídolo, o Ronaldinho Gaúcho. É. O Ronaldinho é o cara... Eu joguei com o Ronaldo, mas o meu ídolo sempre foi o É o Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. E eu tive a oportunidade de jogar contra ele, trocar camisa com ele. Nossa, Sair que com top. ele. Ah, agora eu quero ouvir. Não acabou o programa, Essa eu quero mas- ouvir pra Acabou, encerrar. vou deixar pra próxima Pra encerrar, episódio. não. Essa não saiu com o Ronaldo, você não pegou o bonde, mas do Gaúcho você pegou. O Gaúcho eu peguei, que a gente fez um jogo festivo lá no Belém do Pará. Nossa. A gente foi lá jogar e depois foi bom pra caramba. Como que é uma festinha do Ronaldinho? Eu também não vou poder ir, então tenho que ouvir É, os outros. Cara, é top. Só história, cara. né, Alfinete? Você imagina o Ronaldinho Gaúcho. Piscina, cara. piscina Piscininha lá, boa, piscininha piscina. boa. Topless. Tudo que você imagina. É mesmo? Tô brincando, o Ronaldinho é de boa. De boa. Deixa pra Imagina. Deixa em off, De deixa em boa, off. de O homem boa. segurou, o homem segurou. Não, mas o Ronaldinho foi o cara que eu conheci que, pô, pra mim é meu ídolo, então é ele. Bebe mais que um Opala, né? Eu já ouvi os Ele caras não me brinca contando. não, hein? Como aguenta, né, Não velho? brinca não. Aí dá, o cara tem experiência, né, velho? O fígado tá batizado já. como aguenta, cara, né, velho? Eu não aguento mais, entendo, não. cara. Eu não entendo esse cara que bebe todo dia, cara. Não sei como consegue, não. É loucura, mano. Mas os caras estão acostumados. Se não beber, não é Não é ele, não vai. Não é Não normal. funciona. A gasolina, né? Gasolina, é. Os É caras o combustível, aguentam mesmo, né? Não aguenta mais, adianta. não, nós não aguenta mais, Não Felipe. aguento, não aguento mais, aguento, não. não aguento. E o Gaúcho, pô, foi até preso, velho. Jogou campeonato na cadeia. No Paraguai, não foi? Cara, esse cara é a lenda viva, Ele- né? ele é a Como lenda pode? viva, Ele é a lenda, mano. ele é lenda. Ele Ele foi preso no tudo. Ele tá, do nada ele tá em Dubai, do nada ele tá na China, Imagina né? a festa que foi pra ele. No Paraguai, Lá né? no Paraguai, quando ele Nossa imagina, senhora, velho. Essa história ele não contou pra você. Não, essa não. As Essa ainda festas não do sei. cabide, né? Ainda não Pra- sei. agora é pra encerrar mesmo. E quando você estavam juntos ainda, você, o Dentinho e tal, e ele apareceu com a Dani Souza. Aí. Ah, Com a bem, mulher meu samambaia. parceiro. Ih. Cara, o Denche é irmãozaço, meu parceiraço, ele... eu tava, eu lembro, em Portugal, aí voltei pro Brasil, e aí ele falou, cara, eu tô namorando e tal. Eu falei, pô, legal, Dente e tal. Que ele sei já o quê. gostava de umas famosas, né? Não sei disso não. E aí, tal, daqui a pouco ele falou que tava namorando, aí, tô namorando a Dani e tal, gente boa e tal, não sei o que. Aí, cara, casou, teve filho, e Legal, tá de boa até hoje, Mas cara. vocês pegavam no pé dele na época. Ah, os caras brincavam lá. Eu não, que eu tava em Portugal, os caras lá brincavam, normal, mas tá bem, gente boa demais, meu parceiraço, a família toda mora Um no meu abraço pro coração. Dentinho, mano. Representou, Ele já veio aqui? representou Não. também. Pô, tem que vir aqui, Ele pô. tá aí. Ele tá no Brasil, pô, tá Aí, no ó, Brasil. legal. Pô, me ajuda a trazer ele aí, vai. Pô, vou falar com Não, ele. Ele só é o chato pra parceiro. caramba pra ir nos podcasts. Ah, mas- lá no meu ele vem, pô. Ele vem, vou A falar gente com fez ele. Parceria de Miliano. Assistimos junto a final do Mundial 2012. É mesmo? É, fizemos uma Aham. matéria junto em 2012. Sim, vou falar com ele, vou falar Eu com tenho ele. esse telefone aí, fui eu que arrumei pra ele. viu? Ai, tá vendo? tá te devendo. Ele tá A te dívida aí, ó. devendo. A dívida aí, ó. É, Verdade. Dentinho, E- fica e esperto, qual que é a velho. famosa que você já teve um casinho? Eu? Zero famosa. Ah, Que fala a mentirada, verdade, hein? É mano. verdade, Você é cara. mentiraiada, Aquela do velho. SBT que você tava falando aí. Quer resenha sua, cara? Tá maluco, tá maluco. Foi ele. Foi ele. Aquela do ele. SBT. Tá maluco. É. As famosas não gostam de mim, não, cara. Tá bom. Ô, Dentinho, ô, Lulinha. Valeu, Grande Lulinha. Que da hora, mano. Sensacional. Você é gente boa demais, Foi mano. da hora demais. Você Obrigado, é um cara que tem E um... continua com 20 anos, né? É, velho. Nossa senhora, velho. Você é gente boa demais. Você é um cara que a gente tem um carinho gigante. Ninguém tá bravo com você por causa daquele jogo do esporte. Não, tá tudo Tranquilo. certo. Nem Já rebaixamento foi, já. também. Já foi, já. É. Você foi um menino muito injustiçado no Corinthians. A gente tem essa noção disso. Com certeza, velho. Poderia ter voltado, o Tite não quis. Pois é, cara. Tite também, É assim né? mesmo, Tite futebol quer é isso, ninguém, cara. né, velho? O Tite é, Não, né? foda, Já é meio ranzinza, né? Não quis o Gabigol. Seu amigo lá também não gosta dele, não. Então, né? tá vendo? Então, ele tá... O Tite tá embaçado, né, velho? Deixou o Lulinha voltar pro Corinthians. Quase Aí. voltou agora pro Corinthians, ele quase. É, não, ele recusou. Tá Recusou mal da o cabeça. Ele Corinthians tá bom da cabeça, não vem pro Corinthians. Mas você pode ter certeza Obrigado. que isso aí não... Que isso, E quem sabe um dia a gente não tiver lá de treinador, pô. É. Cara, verdade, verdade.
Obrigado mesmo, foi top demais a resenha. Como eu falo, Tamo quando a junto, resenha, Lulinha. Prazer. quando a resenha é boa, a hora vai que você nem vê, Rapidinho, cara. né? Vai ficar cara. no Brasil até quando? Fica até o dia 4 agora de julho. Depois Volta Vai pra voltar Indonésia. no reinado, que ele é rei na Volto Indonésia. pra Indonésia, volto pra lá, tem mais 2, 3 anos de contrato lá. E é isso, continuando trabalhando, jogando aí, porque... Vai jogar até o quê? Até os 40? Cara, eu não botei limite ainda. Já vou jogar até 40, 41. Enquanto tá me sentindo bem. Tem uma hora que vai tem percebendo, hora né? que... Acho que eu costumo dizer, o futebol vai te parando, né? O corpo avisa, né? O corpo e É. o futebol, às vezes os clubes já não querem tanto, você vai vindo aqui e fala, tá na hora. E eu tô me sentindo bem, jogando todos os jogos. Os caras estão 90 te minutos. querendo lá pra Ô, caramba. Lulinha, arrebenta lá, irmão. Obrigado demais, irmão. Tamo Arrebenta junto, lá, espero te ver aqui mais vezes no Brasil, você faz falta aqui. viu? Valeu. Qual as Monstro. redes sociais? Lulinha.oficial o Instagram. Não é o filho do Lula, hein, Não mano? é, não é. Não é- tem nada a ver. Não é o filho do Lula. Ponto oficial com 2 F, tá lá, só botar lá, já tá lá. Segue Lulinha lá. Lulinha, Grande brigadão, Lulinha. irmãozão. Tamo junto, obrigado demais. Valeu, Alan, mais um. Tamo junto, Alfinetinho. Tamo junto. Tamo junto Semana sempre. que vem tem Nós. mais aí com o Dentinho que ele vai ligar pra ele agora. Valeu, tamo Boa. junto. Valeu. É nóis.